Você já se perguntou o que faz um líder manter o poder, mesmo diante do caos, da traição ou da guerra? E se eu te dissesse que existe um manual atemporal, direto das entranhas do Renascimento, que revela as regras nuas e cruas do jogo político? Prepare-se para ouvir O Príncipe, de Maquiavel, uma obra que não te ensina a ser bom, mas a ser eficaz. E isso muda tudo. Apesar de ter sido escrito há mais de 500 anos, O Príncipe permanece incrivelmente atual. Maquiavel não fala apenas de reinos e espadas, ele fala de poder, influência, estratégia, ambição e sobrevivência. Em um mundo onde a política, os negócios e até as relações pessoais ainda são guiadas por interesses e disputas, seus ensinamentos ecoam com força. Hoje, líderes, executivos e até pessoas comuns lidam diariamente com as mesmas dinâmicas: conquistar espaço, manter autoridade, tomar decisões difíceis, ou por vezes, agir com frieza para preservar um bem maior. Maquiavel nos ensina que a moral e o idealismo são importantes, mas que a eficácia, muitas vezes, exige escolhas duras e realismo brutal. Se há algo que o príncipe nos deixa como legado, é o convite para entendermos o jogo do poder não como um campo de heróis e vilões, mas como um palco onde quem enxerga com clareza e age com inteligência tem mais chance de vencer. E nesse sentido, seus conselhos continuam sendo uma poderosa lente para olhar o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. A sorte pode abrir portas, mas só quem se prepara permanece dentro. Essa poderia ser a versão moderna de Maquiavel para nossos tempos. Dedicatória. Ao magnífico Lourenço de Médici. Aqueles que desejam conquistar o favor de um príncipe costumam apresentar-lhe aquilo que mais prezam ou que pensam que lhe agradará. Assim, vemos que muitos oferecem cavalos, armas, tecidos bordados em ouro e pedras preciosas. Eu, porém, não encontrei entre meus pertences nada mais valioso do que o conhecimento das ações dos grandes homens, adquirido por longa experiência nos assuntos modernos e contínua leitura dos antigos. Tendo refletido profundamente sobre essas ações e condensado minhas observações em um pequeno volume, envio a vossa magnificência. Embora este presente não seja digno de vossa grandeza, espero que seja aceito, pois é o melhor que posso oferecer. Capítulo 1. De quantas espécies são os principados e de que modo se adquirem? Todos os estados, todos os governos que tiveram e têm autoridade sobre os homens, foram e são, ou repúblicas ou principados. Os principados são, ou hereditários, quando seu sangue senhorial é nobre há já longo tempo, ou novos. Os novos podem ser totalmente novos, como foi Milão com Francisco Sforza. Ou são como membros acrescidos ao estado hereditário do príncipe que os adquire, como é o reino de Nápoles em relação ao rei da Espanha. Estes domínios, assim obtidos, estão acostumados ou a viver submetidos a um príncipe, ou a ser livres, sendo adquiridos com tropas de outrem ou com as próprias, bem como pela fortuna ou por virtude. Entender a origem do poder é essencial para mantê-lo. Cada tipo de principado exige estratégias específicas, e o príncipe precisa agir conforme as circunstâncias do seu domínio. Saber como você chegou ao poder define como você deve governar. Herdeiros mantêm o costume, novos príncipes enfrentam resistência. Capítulo 2. Dos principados hereditários. De Principatibus Hereditaris. Não cogitarei aqui das repúblicas, porque delas tratei longamente em outra oportunidade. Voltarei minha atenção somente para os principados, irei delineando os princípios descritos e discutirei como devem ser eles governados e mantidos. Digo, pois, que para a preservação dos estados hereditários e afeitos à linhagem de seu príncipe, as dificuldades são assaz menores que nos novos, pois é bastante não preterir os costumes dos antepassados, e depois, contemporizar com os acontecimentos fortuitos, de forma que, se tal príncipe for dotado de ordinária capacidade, sempre se manterá no poder, a menos que uma extraordinária e excessiva força dele venha privá-lo, e, uma vez dele destituído, ainda que temível seja o usurpador, volta a conquistá-lo. Nós temos na Itália, como exemplo, o Duque de Ferrara, que não cedeu aos assaltos dos venezianos em 1484, nem aos do Papa Júlio em 1510, apenas por ser antigo naquele domínio. Na verdade, o príncipe natural tem menores razões e menos necessidade de ofender, donde se conclui que deve ser mais amado e, se não se faz odiar por desbragados vícios, é lógico e natural que seja benquisto de todos. E na antiguidade e continuação do exercício do poder, apagam-se as lembranças e as causas das inovações, porque uma mudança sempre deixa lançada a base para a ereção de outra. Aqui, Maquiavel mostra que é mais fácil manter um principado hereditário do que conquistar e manter um novo. O povo já está acostumado com aquela família no poder, e isso reduz as chances de revoltas. O príncipe só precisa manter os costumes e evitar abusos. Assim, mesmo que surja um usurpador, o povo tende a perdoar o antigo governante e torcer por sua volta, como alguém familiar e confiável. Quando o trono é herdado, basta não ser odiado para continuar reinando. A tradição é uma armadura invisível. Capítulo 3. Dos principados mistos.
de Principatibus Missis. Mas é nos principados novos que residem as dificuldades. Em primeiro lugar, se não é totalmente novo, mas sim como membro anexado a um estado hereditário, que, em seu conjunto, pode chamar-se quase misto, as suas variações resultam principalmente de uma natural dificuldade inerente a todos os principados novos. É que os homens, com satisfação, mudam de senhor pensando melhorar, e esta crença faz com que lancem mão de armas contra o senhor atual, no que se enganam, porque, pela própria experiência, percebem mais tarde ter piorado a situação. Isso depende de uma outra necessidade natural e ordinária, a qual faz com que o novo príncipe sempre precise ofender os novos súditos com seus soldados e com outras infinitas injúrias que se lançam sobre a recente conquista. Dessa forma, tens como inimigos todos aqueles que ofendeste com a ocupação daquele principado e não podes manter como amigos os que te puseram ali, por não poderes satisfazê-los pela forma por que tinham imaginado, nem aplicar-lhes corretivos violentos, uma vez que estás a eles obrigado. Porque, sempre, mesmo que fortíssimo em exércitos, tem-se necessidade do apoio dos habitantes para penetrar numa província. Foi por essas razões que Luís XII, rei de França, ocupou Milão rapidamente e logo depois o perdeu, para tanto bastando inicialmente as forças de Ludovico, porque aquelas populações que lhe haviam aberto as portas, reconhecendo o erro de seu pensar anterior e descrentes daquele bem-estar futuro que haviam imaginado, não mais podiam suportar os dissabores ocasionados pelo novo príncipe. É bem verdade que, reconquistando posteriormente as regiões rebeladas, mais dificilmente se as perdem. Eis que o Senhor, em razão da rebelião, é menos vacilante em assegurar-se da punição daqueles que lhe faltaram com a lealdade, em investigar os suspeitos e em reparar os pontos mais fracos. Assim sendo, se para que a França viesse a perder Milão pela primeira vez foi suficiente um duque Ludovico que fizesse motins nos seus limites, já para perdê-lo pela segunda vez foi preciso que tivesse contra si o mundo todo e que seus exércitos fossem desbaratados ou expulsos da Itália, o que resultou das razões logo acima apontadas. Não obstante, tanto na primeira como na segunda vez, Milão foi-lhe tomado. As razões gerais da primeira foram expostas. Resta agora falar sobre as da segunda vez e ver de que remédios dispunha a França e de que meios poderá valer-se quem venha encontrar-se em circunstâncias tais, para poder manter-se na posse da conquista melhor do que o fez esse país. Digo, consequentemente, que estes estados conquistados e anexados a um estado antigo, ou são da mesma província e da mesma língua, ou não o são. Quando sejam, é sumamente fácil mantê-los sujeitos, máxime quando não estejam habituados a viver em liberdade, e para dominá-los seguramente será bastante ter-se extinguido a estirpe do príncipe que os governava, porque nas outras coisas, conservando-se suas velhas condições e não existindo alteração de costumes, os homens passam a viver tranquilamente, como se viu ter ocorrido com a Borgonha, a Bretanha, a Gasconha e a Normandia, que por tanto tempo estiveram com a França, isto a despeito da relativa diversidade de línguas, mas graças à semelhança de costumes facilmente se acomodaram entre eles. E quem conquista, querendo conservá-los, deve adotar duas medidas. A primeira, fazer com que a linhagem do antigo príncipe seja extinta. A outra, aquela de não alterar nem as suas leis nem os impostos. Por tal forma, dentro de muito curto lapso de tempo, o território conquistado passa a constituir um corpo todo com o principado antigo. Mas, quando se conquistam territórios numa província com língua, costumes e leis diferentes, aqui surgem as dificuldades, e é necessário haver muito boa sorte e habilidade para mantê-los. E um dos maiores e mais eficientes remédios seria aquele do conquistador ir habitá-los. Isto tornaria mais segura e mais duradoura a posse adquirida, como ocorreu com o turco da Grécia, que, a despeito de ter observado todas as leis locais, não teria conservado esse território se para aí não tivesse se transferido. Isso porque, estando no local, pode-se ver nascerem as desordens, e rapidamente, podem ser elas reprimidas. Aí não estando, delas somente se tem notícia quando já alastradas e não mais passíveis de solução. Além disso, a província conquistada não é saqueada pelos lugartenentes. Os súditos ficam satisfeitos porque o recurso ao príncipe se torna mais fácil, donde tem mais razões para amá-lo, querendo ser bons, e para temê-lo, caso queiram agir por forma diversa. Quem do exterior desejar assaltar aquele estado, por ele terá maior respeito, donde, habitando, o príncipe somente com muita dificuldade poderá vir a perdê-lo. Outro remédio eficaz é instalar colônias num ou dois pontos, que sejam como grilhões postos àquele estado. Eis que é necessário ou fazer tal ou aí manter muita tropa. Com as colônias, não se despende muito e, sem grande custo, podem ser instaladas e mantidas, sendo que sua criação prejudica somente aqueles de quem se tomam os campos e as casas para cedê-los aos novos habitantes, os quais constituem uma parcela mínima do estado conquistado. Ainda, os assim prejudicados, ficando dispersos e pobres, não podem causar dano algum, enquanto que os não lesados ficam à parte, amedrontados, devendo aquietar-se ao pensamento de que não poderão errar para que a eles não ocorra o mesmo que aconteceu àqueles que foram espoliados. Concluo dizendo que estas colônias não são onerosas, são mais fiéis, ofendem menos e os prejudicados não podem causar mal, tornados pobres e dispersos, como já foi dito. Por onde se depreende que os homens devem ser acarinhados ou eliminados, pois se vingam das pequenas ofensas, das graves não podem fazê-lo. Daí decorre que a ofensa que se faz ao homem deve ser tal que não se possa temer vingança.
mas mantendo, em lugar de colônias, forças militares, gastasse muito mais, absorvida toda a arrecadação daquele estado na guarda aí destacada. Dessa forma, a conquista transforma-se em perda e ofende muito mais, porque danifica todo aquele país com as mudanças do alojamento do exército, incômodo esse que todos sentem e que transforma cada habitante em inimigo. E são inimigos que podem causar dano ao conquistador, pois, vencidos, ficam em sua própria casa. Sob qualquer ponto de vista, essa guarda armada é inútil, ao passo que a criação de colônias é útil. Deve, ainda, quem se encontra à frente de uma província diferente, como foi dito, tornar-se chefe e defensor dos menos fortes, tratando de enfraquecer os poderosos e cuidando que, em hipótese alguma, aí penetre um forasteiro tão forte quanto ele. E sempre surgirá quem seja chamado por aqueles que na província se sintam descontentes, seja por excessiva ambição, seja por medo, como viu-se terem os etólios introduzido na Grécia os romanos, que, aliás, em todas as outras províncias que conquistaram, fizeram-no auxiliados pelos respectivos habitantes. E a ordem das coisas é que, tão logo um estrangeiro poderoso penetre numa província, todos aqueles que nela são mais fracos a ele deem adesão, movidos pela inveja contra quem se tornou poderoso sobre eles. Tanto assim é que em relação a estes não se torna necessário grande trabalho para obter seu apoio, pois logo todos eles, voluntariamente, formam bloco com seu estado conquistado. Apenas deve haver o cuidado de não permitir adquiram eles muito poder e muita autoridade, podendo o conquistador, facilmente, com suas forças e com o apoio dos mesmos, abater aqueles que ainda estejam fortes, para tornar-se senhor absoluto daquela província. E quem não encaminhar satisfatoriamente esta parte, cedo perderá a sua conquista e, enquanto puder conservá-la, terá infinitos aborrecimentos e dificuldades. Os romanos, nas províncias de que se assenhorearam, observaram bem estes pontos, fundaram colônias, conquistaram a amizade dos menos prestigiosos, sem lhes aumentar o poder, abateram os mais fortes e não deixaram que os estrangeiros poderosos adquirissem conceito. Quero tomar como exemplo apenas a província da Grécia. Os aqueus e os etólios tornaram-se amigos dos romanos. Foi abatido o reino dos macedônios e daí foi expulso Antíoco. Mas nem os méritos dos aqueus e dos etólios lhes asseguraram permissão para conquistar algum estado, nem a persuasão de Filipe logrou fazer com que os romanos se tornassem seus amigos e não o diminuíssem. Nem o poder de Antíoco conseguiu fazer com que os mesmos o autorizassem a manter seu domínio naquela província. Isso tudo ocorreu porque os romanos fizeram nesses casos aquilo que todo príncipe inteligente deve fazer, não somente vigiar e ter cuidado, não apenas com as desordens presentes, mas também com as futuras. Evite-as com toda a cautela, porque, previstas a tempo, é fácil corrigir o rumo. Mas, se esperamos demais, o remédio já não chega a tempo. E o mal se tornou incurável. É como dizem os médicos, ao tratar da tuberculose. No início, é fácil curar, mas difícil de diagnosticar. Com o tempo, se a doença não foi tratada, fica fácil reconhecer os sinais. Mas, difícil, ou mesmo impossível, curá-la. Assim também acontece com os problemas de Estado. Aqueles que são prudentes, percebem cedo os males e os resolvem rapidamente. Já os que não têm essa visão, deixam crescer o problema, até que se torne evidente para todos. E tarde demais para qualquer solução. Os romanos sabiam disso. Por isso, sempre eliminaram os perigos antes que se agravassem. Nunca permitiram que uma crise crescesse, apenas para evitar a guerra. Pois sabiam que a guerra não se evita, apenas se adia. E esse adiamento sempre favorece os inimigos. Foi assim que agiram contra Filipe e Antíoco, na Grécia. Preferiram combater lá, do que esperar a guerra bater à porta da Itália. Eles jamais se enganaram com aquela ideia, tão comum nos dias de hoje. Há de esperar o tempo certo, ou contemporizar para ver no que dá. Não, confiavam apenas na própria virtude e prudência. Pois o tempo pode transformar o bem em mal, e o mal em bem. Mas voltemos à França, e vejamos se ela agiu de forma prudente. Falo aqui do rei Luís, não de Carlos, porque foi ele quem mais tempo manteve domínio na Itália. E por isso, podemos avaliar melhor os resultados de suas ações. Luís foi conduzido à Itália pela ambição dos venezianos, que queriam, para si, a Lombardia.
Enfraqueceu os pequenos aliados. Fortaleceu um poder já grande, a Igreja. Trouxe para a Itália um novo e forte inimigo, a Espanha. Não veio residir no território conquistado. E não instalou colônias. Mesmo assim, poderia ter resistido, se não cometesse o sexto erro: tirar terras dos venezianos. Ora, se já tinha fortalecido a Igreja e trazido a Espanha, devia ter mantido os venezianos fortes, pois estes seriam uma barreira contra seus próprios erros. A França foi a causa do poder da Igreja e da Espanha na Itália. E, por isso mesmo, foi arruinada por eles. Disso tiramos uma lição clara: quem é causa do poder de outro, acaba destruído por ele. Pois o poder nasce da força ou da astúcia, e ambas são ameaças para quem as entregou. Maquiavel acaba de te dar a primeira lição do jogo do poder. Não basta conquistar, é preciso manter. E manter exige decisões frias, firmes e muitas vezes impopulares. Se você acha que a política é feita de boas intenções, talvez este livro não seja para você. Mas se quiser entender o que realmente move os líderes, prepare-se. O próximo capítulo vai te mostrar porque até os aliados podem ser o início da sua ruína. Capítulo 4. Por que o reino de Dário não se rebelou após a morte de Alexandre? Imagine a cena. Alexandre, o Grande, conquista o poderoso império de Dário, um reino vasto, rico, temido. Pouco depois, morre. E mesmo assim, o império não se revolta. Nenhuma rebelião, nenhuma guerra civil, nenhum levante popular. Isso deveria causar espanto. Afinal, não seria natural que um povo recém-conquistado se insurgisse assim que o conquistador desaparece? Maquiavel explica: tudo depende do modelo de governo que existia antes da conquista. Existem dois tipos. Primeiro, aquele em que o príncipe governa sozinho, e todos os demais são seus servos. Segundo, o que é governado por um príncipe cercado de barões, nobres com poder próprio e súditos leais. No primeiro caso, como o do Império Turco, tudo depende de uma única figura. Não há nobres fortes, não há alianças internas. Venceu o príncipe, dominou o Estado. Já no segundo, como na França, o rei é apenas a cabeça de uma rede complexa de senhores feudais. Esses barões têm poder, influência e, o mais perigoso, a afeição de seus súditos. Isso torna o reino mais fácil de invadir, pois sempre haverá nobres descontentes. Mas quase impossível de manter, porque os mesmos que te ajudaram vão querer parte do trono. E foi isso que Alexandre evitou. Dário governava como sultão turco, sozinho, com todos como subordinados. Quando Alexandre venceu e Dário morreu, não havia mais chefes locais que pudessem incitar uma rebelião. O povo, acostumado a obedecer a um só, simplesmente passou a obedecer outro. Já na França, na Espanha, na Grécia, a história foi outra. Rebeliões constantes, guerras internas, lealdades divididas, tudo culpa da memória dos antigos senhores. Maquiavel conclui: o sucesso da conquista não depende apenas da bravura do vencedor, mas da estrutura política do vencido. Você entendeu? O segredo não está só na espada que conquista, mas no vazio que o inimigo deixa. Governos centralizados caem como muralhas de papel quando o centro é destruído. Mas onde há nobres, senhores, barões, há também focos eternos de revolta. Maquiavel está dizendo: não basta vencer. É preciso saber onde se está pisando. E no próximo capítulo, ele vai mostrar como transformar até mesmo a sorte, a tão temida fortuna, em aliada do poder. Capítulo 5. Como devem ser organizados os principados que foram conquistados? Maquiavel agora nos leva a um ponto crucial. O que fazer quando você conquista um território que tinha seu próprio sistema de governo? Não basta vencer, é necessário estruturar o poder para que não se desfaça logo depois. E ele oferece duas opções principais para os príncipes que conquistam terras com sistemas próprios. Primeira opção: manter a velha estrutura de governo. O príncipe pode deixar que as instituições antigas, como as leis e autoridades locais, continuem funcionando, sem grandes mudanças. Isso pode evitar grandes tumultos e revoltas. Mas isso exige confiança, pois o príncipe precisa garantir que esses antigos líderes não se voltem contra ele. Segunda opção: mudar tudo. O príncipe pode, de fato, substituir os governantes antigos e estabelecer uma nova ordem. A mudança completa traz mais riscos, mas também oferece uma chance de consolidar o poder, criando uma nova lealdade à sua figura. O preço: revoltas e resistência. Maquiavel então dá a resposta. A melhor solução é uma mistura das duas opções. Manter parte da estrutura antiga e, ao mesmo tempo, inserir mudanças controladas para garantir que o príncipe permaneça no comando. Isso é o que ele considera mais seguro a longo prazo. E ele cita exemplos históricos para justificar sua teoria, como os métodos de César, o grande líder romano,
que sabia o que manter e o que mudar. A chave para a estabilidade está na adaptação. O príncipe deve ser flexível, mas nunca perder o controle. O segredo está em como ele manipula as forças de mudança e resistência. Em poucas palavras, a verdadeira força de um príncipe não está apenas na batalha, mas na sua habilidade de administrar os súditos e as mudanças. Ele não deve ser um tirano absoluto, nem um governante fraco. A adaptação é a chave, e quem entender isso conseguirá durar. Mas será que um príncipe pode controlar completamente o destino? No próximo capítulo, Maquiavel vai nos mostrar se é possível vencer a fortuna, ou se ela é quem manda. Continue ouvindo para descobrir como o acaso e a sorte desempenham um papel fundamental na manutenção do poder. Capítulo 6. Dos principados novos que se conquistam com as armas próprias e virtuosamente. Neste capítulo, Maquiavel destaca o valor da virtude e como ela se aplica a quem conquista um principado com suas próprias forças e habilidades, não contando apenas com a sorte. A conquista de um novo principado não é apenas um golpe de sorte, mas requer grande virtude. Como? Os exemplos históricos de grandes homens como Moisés, Ciro, Rômulo e Teseu nos mostram que a virtude é o que faz um líder alcançar o poder, mesmo em circunstâncias difíceis. Esses líderes não apenas enfrentaram dificuldades, mas aproveitaram as oportunidades que surgiram para transformar as situações a seu favor. E mais, quando estavam no poder, conseguiram consolidá-lo e garantir a estabilidade do seu domínio. Mas como podemos entender isso na prática? Maquiavel explica que o fundamento de um principado conquistado com virtude está na capacidade do líder de reformar e organizar um novo Estado. No entanto, o processo de mudança traz consigo muitos desafios, e os inimigos do novo governo, muitas vezes, são aqueles que se beneficiavam do sistema anterior. O que torna tudo ainda mais difícil é que os seguidores das novas ordens, muitas vezes, são fracos em defesa do novo regime, enquanto os que se opõem a ele são fervorosos e poderosos. Portanto, a mudança exige força, e a força deve vir do próprio príncipe. Se o líder tiver o apoio das armas e souber usá-las com firmeza, conseguirá superar esses obstáculos. Caso contrário, mesmo com a melhor das intenções, o fracasso é quase certo. Moisés, Ciro, Teseu e Rômulo são grandes exemplos de líderes que, armados com sua virtude e forças próprias, conseguiram não apenas conquistar, mas também manter seus principados. Mas e quanto aos líderes desarmados? Maquiavel lembra que, sem força militar para sustentar a sua posição, até os mais virtuosamente inspirados podem fracassar. Como o exemplo de Frei Girolamo Savonarola, que tentou impor reformas sem o apoio militar, acabou sendo destruído quando a fé do povo se desfez. A lição é clara: sem poder militar, até o melhor líder falha. Maquiavel então nos leva ao exemplo de Hierão de Siracusa, que, com suas próprias armas e habilidades, se tornou príncipe, conquistando e mantendo seu poder com muito menos esforço do que os outros exemplos. Em resumo, o verdadeiro segredo do poder está na combinação de virtude e força. Não basta apenas ser habilidoso ou ter sorte. Um príncipe deve ter a capacidade de reformar, mudar, se necessário, usar a força para garantir sua posição. Mas, será que todos os príncipes podem dominar sua sorte da mesma forma? O que acontece quando a sorte não favorece? Acompanhe no próximo capítulo para descobrir o papel da fortuna nos destinos dos governantes. Capítulo 7. Dos principados que são conquistados com as armas e a fortuna de outros. Existem principados que não são conquistados pelas armas de quem os governa, mas pela fortuna ou pelas armas de outros. Um exemplo claro disso pode ser visto em Francisco Sforza, que chegou ao poder em Milão, mas o fez com a ajuda das armas de outros. Ele não teve que lutar sozinho para tomar o controle, já que, ao seu redor, havia forças que facilitaram sua ascensão. Embora tenha sido capaz de manter seu poder, Sforza teve que fazer alianças políticas para estabilizar seu domínio e garantir que seu principado sobrevivesse. Seu caso é um exemplo de como alguém pode, com a ajuda de outros, alcançar a posição de príncipe, mas a verdadeira consolidação depende de virtude e habilidade própria para manter a posse. Do outro lado, temos o exemplo de César Borgia, que subiu ao poder devido à fortuna, já que seu pai, o Papa Alexandre VI, lhe deu as armas necessárias para conquistar e governar. Mas, ao contrário de Sforza, Borgia não teve a capacidade de manter seu principado depois que a sorte se voltou contra ele. Com o falecimento de seu pai, Borgia perdeu a principal fonte de poder que o sustentava, e ele não conseguiu manter as bases do seu domínio. A instabilidade interna e as mudanças externas o levaram à queda, mostrando que, embora a fortuna possa ajudar a conquistar um principado, sem as qualidades próprias para consolidá-lo, o poder é perdido tão rapidamente quanto foi adquirido. O exemplo de Borgia nos ensina que a fortuna pode ser uma aliada temporária, mas o príncipe que se apoia apenas nela está fadado a um fim incerto.
É necessário que, uma vez no poder, o príncipe busque fortalecer seu principado com suas próprias forças e virtudes, não dependendo da sorte ou do auxílio de outros para sustentar seu governo. Borgia, apesar de seu esforço e habilidade em enfrentar as dificuldades, falhou em sua tentativa de estabilizar seu principado. Sua incapacidade de manter a estrutura que o sustentava, especialmente após a morte do Papa, é um reflexo de como, sem uma base sólida e independente, o poder pode ser facilmente destruído. Portanto, o príncipe que ascende com a ajuda de outros precisa, em seguida, garantir que sua própria virtude e sabedoria sejam as bases que sustentam seu governo. Não basta apenas depender das armas ou da fortuna, é necessário construir algo mais duradouro, para que o principado não caia com a primeira adversidade. Este capítulo de Maquiavel nos mostra que a sorte e as alianças podem ser caminhos rápidos para o poder, mas não são suficientes para manter um principado a longo prazo. O exemplo de César Borgia, que chegou ao poder com o apoio de seu pai, mas perdeu tudo após a morte dele, serve como um alerta. Como você, príncipe novo, garante que está construindo suas bases para durar. O que mais é necessário além da sorte para manter a estabilidade no poder? Capítulo 8. Dos que chegaram ao principado por meio de crimes. De risque percelera ad principatum pervenere. Maquiavel explica que, além dos métodos que envolvem sorte ou virtude, há ainda dois outros modos pelos quais alguém pode ascender ao principado. Um deles é por meio de atos criminosos e violentos, e o outro é quando um cidadão privado se torna príncipe com o apoio de seus concidadãos. No primeiro caso, o autor cita dois exemplos, um da antiguidade e outro mais recente. Exemplo 1. Agatocles de Siracusa. Agatocles, um homem de origem humilde, filho de um oleiro, ascendeu ao poder na cidade de Siracusa, na Sicília. Começou sua vida de forma desregrada, mas foi tão determinado e audacioso em suas ações que se tornou um líder militar. Com a ajuda de Amílcar Cartaginês, chegou a um ponto em que, como pretor, reuniu o povo e o senado de Siracusa e, de forma traiçoeira, fez com que seus soldados matassem todos os senadores e os cidadãos mais ricos. Assumiu o controle da cidade sem oposição. Embora Agatocles tenha sido cercado pelos cartagineses em 2 ocasiões, ele conseguiu se defender com bravura e até atacar a África, libertando Siracusa. Assim, ele obteve o domínio da cidade sem recorrer a favores de outros, mas por suas próprias habilidades e ações impiedosas. Maquiavel aponta que, apesar de suas crueldades, a coragem de Agatocles nas batalhas e sua capacidade de agir diante das adversidades não são menos dignas que as virtudes de outros grandes generais. Porém, seu uso excessivo de crueldade não o coloca entre os mais ilustres príncipes. Exemplo 2. Oliveroto de Fermo. Mais recentemente, nos tempos de Papa Alexandre VI, surgiu o exemplo de Oliveroto de Fermo, que após perder seus pais, foi criado por seu tio Giovanni Fogliani. Inicialmente um soldado militar, Oliveroto rapidamente se destacou e chegou ao comando de um exército. Contudo, não satisfeito em servir a outrem, ele formou uma conspiração com outros cidadãos de Fermo, e com a ajuda de Viteluso, decidiu tomar a cidade para si. Em uma carta, pediu que fosse recebido com honras em Fermo e, ao ser recebido com pompa, organizou um banquete onde, após a refeição, traiu e matou seu tio e outros homens de Fermo. Após o assassinato, Oliveroto tomou o poder, forçou os governantes a se submeterem a ele, e se estabeleceu como príncipe da cidade. Sua posição era estável até que, algum tempo depois, foi preso e morto por César Borgia, após ser enganado em um plano. Reflexão sobre a crueldade no poder. Maquiavel argumenta que o motivo pelo qual Agatocles e outros como ele conseguiram manter o poder foi que usaram a crueldade de maneira estratégica, rápida e limitada, fazendo-a necessária para garantir seu domínio. Em contraste, aqueles que insistem em usar a crueldade constantemente acabam criando inimigos que podem derrubá-los. Portanto, ao conquistar um novo estado, um príncipe deve realizar todos os atos cruéis necessários de uma vez, para que seus súditos, embora ofendidos, possam seguir em frente. Benefícios, por outro lado, devem ser dados aos poucos, para que sejam apreciados. O príncipe deve viver de tal forma que sua posição nunca dependa de circunstâncias externas, pois qualquer ato de bondade realizado sob coação não será reconhecido com gratidão. Portanto, ao conquistar um novo estado, um príncipe deve realizar todos os atos cruéis necessários de uma vez, para que seus súditos, embora ofendidos, possam seguir em frente. Benefícios, por outro lado, devem ser dados aos poucos, para que sejam apreciados. O príncipe deve viver de tal forma que sua posição nunca dependa de circunstâncias externas, pois qualquer ato de bondade realizado, sob coação, não será reconhecido com gratidão. Capítulo 9. Do Principado Civil.
Quando um cidadão comum, não por traição ou violência extrema, mas com o apoio de seus concidadãos, se torna príncipe de sua cidade, isso é o que chamamos de principado civil. Para alcançar esse tipo de principado, não é necessário ser extremamente virtuoso ou ter muita sorte, mas sim ser astuto e aproveitar as oportunidades. O caminho para esse principado pode ser alcançado através do apoio do povo ou dos grandes, as elites da sociedade. Em toda cidade existem duas forças em jogo: o povo, que não quer ser oprimido pelos poderosos, e os grandes, que querem governar e dominar o povo. A partir desses dois grupos surgem três possíveis cenários: o principado, a liberdade ou a desordem. O principado pode surgir de duas maneiras: pelo apoio dos grandes ou pelo apoio do povo. Quando os grandes percebem que não podem resistir ao povo, eles começam a apoiar um cidadão do povo e o fazem príncipe, esperando que, sob sua liderança, possam expandir seu poder. Por outro lado, quando o povo percebe que não pode resistir aos grandes, eles também apoiam um cidadão para ser príncipe, esperando estar protegidos por sua autoridade. O príncipe que chega ao poder com o apoio dos grandes tem mais dificuldade em se manter no cargo. Ele está rodeado por muitos que se veem como seus iguais, e por isso, tem dificuldade para governar ou tomar decisões de forma independente. Já o príncipe que chega ao poder com o apoio do povo está mais isolado, e aqueles ao seu redor são poucos e estão prontos para obedecer. Além disso, o príncipe pode agradar mais facilmente ao povo do que aos grandes. Os grandes, geralmente, buscam oprimir, enquanto o povo apenas deseja não ser oprimido. Quando o príncipe tem o apoio do povo, ele está mais seguro, porque o povo é numeroso e difícil de ser derrotado. Por outro lado, os grandes podem facilmente virar inimigos, e por serem mais astutos e visionários, sempre tentam se alinhar com a parte que parece mais forte no momento. Os grandes podem ser divididos em dois grupos: os que se tornam dependentes do príncipe e os que não se obrigam. Os que se tornam dependentes devem ser tratados com consideração, pois são bons aliados. Já os que não se tornam dependentes, especialmente aqueles que não o fazem por covardia ou falta de habilidade, devem ser considerados com desconfiança. Esses podem ser traiçoeiros, buscando mais o próprio interesse do que o do príncipe. O príncipe que ascende com o apoio do povo deve manter esse apoio, o que é fácil, pois o povo apenas quer não ser oprimido. Já o príncipe que chega ao poder com o apoio dos grandes deve trabalhar para conquistar o povo, algo que se torna mais simples quando ele assume a defesa dos interesses populares. O povo tende a ser mais fiel a um príncipe que lhe faz bem do que a um que o coloca no poder apenas por interesse. Portanto, é vital para o príncipe garantir a lealdade do povo, pois, sem isso, ele não terá apoio nos momentos difíceis. Nabis, príncipe de Esparta, conseguiu resistir. Alcança e mantém a verdadeira estabilidade. Isso levanta uma reflexão. Será que, para alcançar um governo forte, é preciso abraçar o jogo das alianças, mesmo que isso signifique viver com incertezas e constantes ajustes de poder? Capítulo 10. Como se devem medir as forças de todos os principados? Ao analisar as qualidades dos estados, é importante considerar se um príncipe tem um estado grande e forte o suficiente para se manter sozinho ou se sempre dependerá da ajuda de outros. Para esclarecer, aqueles que têm muitos recursos, como dinheiro e homens, podem organizar um exército forte o suficiente para enfrentar os inimigos e se defender. Já os que não têm essa capacidade precisam se proteger, então, atrás das muralhas de suas cidades, confiando em defesas físicas, como fortificações. No primeiro caso, já falamos sobre as opções de defesa, e, no futuro, discutiremos mais detalhes.
Quanto ao segundo caso, os príncipes que não podem enfrentar inimigos abertamente devem fortificar suas cidades e se preocupar com a proteção das muralhas, sem se preocupar muito com as terras ao redor. Quando um príncipe tem uma cidade bem fortificada e se comporta com justiça em relação ao seu povo, dificilmente será atacado, pois os homens evitam empreendimentos difíceis e preferem atacar alvos mais vulneráveis. Quem tem uma cidade forte e não é odiado pelo povo está seguro. As cidades da Alemanha são um exemplo disso. Elas possuem grande liberdade e, embora tenham pouco território, obedecem ao imperador apenas quando desejam. Elas não temem nenhum poder externo porque estão tão bem fortificadas que qualquer tentativa de assalto seria vista como uma tarefa difícil e desafiadora. Essas cidades têm fossos, muros adequados e até artilharia suficiente. Além disso, mantêm estoques públicos de alimentos e recursos para um ano, garantindo que a plebe tenha trabalho e sustento. Portanto, um príncipe que governa uma cidade forte e mantém boas relações com seu povo está protegido. Mesmo se um inimigo tentar atacá-lo, a vergonha do fracasso o faria recuar. No entanto, se alguém argumentar que o povo, ao ver suas propriedades fora da cidade serem destruídas, perderia a paciência e abandonaria o príncipe, posso responder que um príncipe forte e determinado pode superar essas dificuldades. Ele pode dar esperança ao povo de que os sofrimentos serão temporários, gerar temor sobre a crueldade do inimigo e garantir a lealdade daqueles que parecem mais inclinados a desertar. Além disso, é razoável que o inimigo, ao invadir, destrua as propriedades logo no início, quando o espírito de resistência do povo está mais forte. Mas, com o tempo, após os danos serem causados e o ânimo inicial esfriar, os súditos tendem a se unir mais ao príncipe, sentindo que ele lhes deve algo, já que perderam suas propriedades e bens pela defesa do reino. Os homens, por natureza, são mais inclinados a se sentir obrigados, tanto por benefícios quanto por danos que sofreram. Portanto, um príncipe sábio pode garantir a lealdade de seus súditos, mesmo após o cerco, desde que não faltem recursos e meios de defesa. Maquiavel provoca uma reflexão. A força de um principado está na capacidade de se manter independente ou na lealdade do povo. Ele sugere que um príncipe com recursos pode resistir por si mesmo, mas aqueles que dependem das defesas da cidade precisam garantir o apoio dos súditos. A questão central é, em tempos difíceis, quem vai apoiar o príncipe? O povo que sofreu, ou os poderosos que podem desertar facilmente? Maquiavel nos desafia a considerar se a verdadeira força vem da força militar ou do apoio popular. Capítulo 11. Dos Principados Eclesiásticos. Agora, é necessário falar sobre os principados eclesiásticos, que são distintos, pois, ao contrário de outros tipos de principados, sua aquisição e manutenção não dependem tanto das virtudes do príncipe, mas sim da sorte e da força das instituições religiosas já estabelecidas. Esses principados são sustentados pela autoridade divina e pelas tradições da religião, o que lhes garante poder e estabilidade. Com isso, os príncipes eclesiásticos, diferentemente de outros governantes, não precisam se preocupar com a defesa do território ou com a gestão direta de seus súditos, porque a fé e a autoridade religiosa os mantêm no poder. É importante destacar que esses principados são, sem dúvida, os mais seguros, pois não enfrentam as mesmas ameaças que outros principados. São sustentados por forças além da compreensão humana, sendo, por isso, quase imunes a ataques e instabilidade. A Igreja, por exemplo, possui um poder temporal que, ao longo da história, foi consolidado com grande habilidade por vários papas. Antes de Alexandre VI, os príncipes italianos viam o poder temporal da Igreja com certa indiferença. Na Itália, o Papa enfrentava muitas dificuldades para manter o controle, e os barões de Roma, divididos em facções, enfraqueciam constantemente a autoridade papal. No entanto, Alexandre VI, com o uso habilidoso do Duque Valentino e aproveitando as circunstâncias da invasão francesa, conseguiu expandir o poder da Igreja, tornando-a uma força muito mais poderosa. Após sua morte, o Papa Júlio II herdou a obra de Alexandre VI e continuou a fortalecer a Igreja, expandindo seus territórios e mantendo a estabilidade interna, principalmente ao evitar os conflitos entre facções, como as famílias Orsini e Colonna. Mesmo que esses barões tivessem o poder de mudar o equilíbrio, o medo da grandeza da Igreja e a ausência de cardeais nas facções impediram grandes desentendimentos. A Igreja, assim, não só manteve seu poder, mas o fez crescer ainda mais. O Papa Leão, por sua vez, encontrou a Igreja em uma posição de grande poder e, com sua bondade e virtude, espera-se que a torne ainda mais respeitada e venerada. Assim, os papas demonstram que o poder eclesiástico é peculiar, pois, embora dependente de forças além do controle humano, é extremamente eficaz na manutenção da autoridade e da estabilidade política. Maquiavel encerra este capítulo destacando o poder único dos principados eclesiásticos, sustentados não por armas ou habilidade política, mas pela fé e tradição religiosa.
que os tornam praticamente invulneráveis. Ele mostra como papas como Alexandre VI e Júlio II usaram inteligência política e estratégias militares para transformar a Igreja numa força temida em toda a Itália. Mas atenção, se até a Igreja precisou de astúcia e força para se firmar no poder, o que dizer dos homens comuns? No próximo capítulo, Maquiavel retorna o foco ao indivíduo. Nos mostra como se conquista a glória por méritos próprios. Prepare-se para descobrir o verdadeiro valor das armas e da virtude. Capítulo 12. Das diferentes espécies de tropas e dos soldados mercenários. Agora que já falei sobre os tipos de principados e como conquistá-los ou mantê-los, chegou a hora de abordar um ponto essencial: como um príncipe deve se proteger e manter seu poder. Dissemos antes que um governante precisa de bons fundamentos. Se não tiver, a queda é certa. E os principais pilares de qualquer estado, seja novo, antigo ou misto, são boas leis e boas armas. Mas como boas leis dependem de boas armas, vou me concentrar nestas últimas. Existem 4 tipos de forças militares: as próprias, as mercenárias, as auxiliares, ou seja, emprestadas por outros estados, e as mistas. Dentre todas, as mercenárias e auxiliares são inúteis e perigosas. Quem apoia seu poder nelas, jamais estará seguro. Elas são desunidas, ambiciosas, indisciplinadas, traiçoeiras. Parecem corajosas entre amigos, mas se acovardam diante do inimigo. Não temem a Deus, nem respeitam os homens. Esses soldados não lutam por patriotismo ou lealdade. Lutam apenas por dinheiro, e isso não é motivo suficiente para alguém arriscar a vida por você. Estão do seu lado quando não há guerra, mas, quando ela começa, fogem. E isso não é teoria. A ruína da Itália veio justamente por depender de tropas mercenárias. Durante anos, confiamos nelas. Pareciam boas enquanto brigavam entre si. Mas quando os exércitos estrangeiros chegaram, mostramos nossa fraqueza. Carlos, rei da França, conquistou a Itália quase sem luta, com um pedaço de giz, bastava marcar nos mapas o que era dele. Os pecados da Itália, como disseram, foram punidos, mas não eram os pecados morais comuns, eram os erros políticos dos príncipes que entregaram sua segurança a mercenários. O problema dessas tropas vai além. Se os líderes mercenários forem bons, vão querer o seu lugar. Se forem ruins, te levarão à derrota. Em qualquer cenário, você perde. Por isso, o príncipe deve comandar ele mesmo suas forças. E as repúblicas devem enviar seus próprios cidadãos ao combate. E, se um general se mostrar muito ambicioso, deve ser freado pelas leis. A história mostra que os estados armados com suas próprias forças são os que mais prosperaram. Roma e Esparta foram livres e fortes porque tinham suas próprias armas. Os suíços são exemplo moderno disso. Estão bem armados e continuam livres. Agora veja o outro lado. Os cartagineses quase foram destruídos por seus soldados mercenários ao fim da Primeira Guerra Púnica, mesmo tendo líderes locais. Os tebanos confiaram a Filipe da Macedônia o comando de suas tropas. Ele venceu e tomou a liberdade deles. Os milaneses contrataram Francisco Sforza para lutar por eles. Ele venceu e os traiu, tomando o poder. O pai de Sforza fez o mesmo com a rainha Joana de Nápoles, deixando-a indefesa até que ela, desesperada, se entregasse ao rei de Aragão. Alguns alegam que Veneza e Florença cresceram com essas tropas. Verdade, mas por sorte, não por prudência. Florença teve capitães que, por motivos diversos, não se voltaram contra ela. Mas isso foi exceção, não regra. Paulo Vitelli, por exemplo, era muito respeitado e quase conquistou Pisa para os florentinos. Se tivesse vencido, eles teriam se tornado seus súditos, não seus patrões. Veneza também teve sorte no começo. Mas, ao expandir seus domínios em terra firme, caiu na armadilha italiana, passou a usar tropas mercenárias. No comando de Carmignola, venceram o Duque de Milão, mas quando perceberam que o general estava desinteressado da guerra, ficaram com medo dele e tiveram que matá-lo. Depois vieram outros capitães, Bartolomeu de Bérgamo, Roberto de São Severino, todos com mais derrotas do que vitórias. Em Vailà, os venezianos perderam, em um só dia, o que tinham levado 800 anos para conquistar. Esse é o problema dessas tropas. Demoram para vencer, mas perdem rápido e de forma desastrosa. Agora, vejamos como tudo começou. Quando o Império perdeu força na Itália e o Papa ganhou poder político, o país se dividiu em vários estados. Cidades expulsaram os nobres e passaram a se autogovernar, com apoio da Igreja. Mas esses novos governantes não tinham tradição militar, então contrataram soldados estrangeiros. O primeiro a ganhar fama nesse sistema foi Alberico da Cônio, da Romanha. De sua escola saíram Bráxio e Sforza, que dominaram a Itália por um tempo.
Depois deles, vieram outros, mas todos transformaram a guerra em um jogo lucrativo e sem riscos. Para manter suas tropas pequenas e mais fáceis de sustentar, desvalorizaram a infantaria e apostaram tudo na cavalaria. Criaram uma guerra artificial, onde ninguém morria de verdade. Capturavam-se, libertavam-se, sem pagar resgate. Não atacavam cidades bem defendidas, não invadiam acampamentos, não cavavam trincheiras, não lutavam no inverno. Tinham mais regras de conforto do que de combate. Resultado: fizeram da Itália um campo aberto para ser invadido, saqueado e humilhado. Maquiavel não mede palavras. Confiar em exércitos mercenários é a receita certa para a ruína. Esses soldados alugados são desleais, covardes e só se movem por dinheiro, e nunca o suficiente para que arrisquem a vida por um príncipe. Ele aponta o colapso da Itália como fruto direto dessa dependência vergonhosa de tropas alheias que preferem fugir a lutar. Pelos exemplos históricos, fica claro: quem entrega a defesa do próprio Estado a homens sem vínculo real com a terra que pisam, coloca sua sorte nas mãos de traidores em potencial. Em vez de segurança, o príncipe compra a ilusão. Em vez de glória, a humilhação. Capítulo 13. Dos soldados auxiliares, mistos e próprios. Além dos mercenários, há outro tipo de tropa igualmente perigoso para os governantes: as tropas auxiliares. Essas são os exércitos que pertencem a outros líderes ou reinos e que você convoca para lutar ao seu lado. Foi o que fez o Papa Júlio II. Após perceber a incompetência das tropas mercenárias na campanha de Ferrara, ele pediu ajuda ao rei Fernando da Espanha, confiando a defesa de seus interesses aos exércitos espanhóis. Esse tipo de tropa pode até ser eficiente por conta própria, mas para quem a convoca, normalmente é um desastre. Se elas forem derrotadas, você será arruinado. Se vencerem, você se tornará refém de quem lutou por você. Ou seja, você perde de qualquer forma. Mesmo que a história esteja cheia de exemplos, Maquiavel prefere destacar esse caso recente. A decisão do Papa Júlio foi extremamente imprudente. No entanto, por pura sorte, ele escapou das consequências dessa escolha. Os espanhóis foram derrotados em Ravenna, mas inesperadamente os suíços surgiram e expulsaram os vitoriosos. Assim, o Papa não foi capturado nem pelos inimigos nem por seus próprios aliados. Outro exemplo foi o dos florentinos, que, desarmados, contrataram 10.000 soldados franceses para atacar Pisa. Essa decisão os colocou em mais risco do que qualquer outro momento de sua história. Ou o imperador de Constantinopla, que, para se defender de seus vizinhos, trouxe 10.000 turcos para a Grécia. Depois da guerra, os turcos se recusaram a ir embora. Esse foi o início da dominação turca sobre a Grécia. Moral da história: se quiser se arruinar, use tropas auxiliares. Elas são ainda piores que os mercenários. Os mercenários são menos perigosos porque são desorganizados e você ainda pode controlá-los em parte. Já as tropas auxiliares são unidas, leais a outro líder, e você não tem qualquer autoridade real sobre elas. Nas tropas mercenárias, o maior perigo é a covardia. Nas auxiliares, é o valor, porque, se elas forem corajosas e vencerem por você, o poder delas cresce, e o seu diminui. Um príncipe sábio nunca confia nessas forças externas. Ele prefere perder com suas próprias tropas do que vencer com as dos outros. Porque uma vitória com armas alheias não é sua vitória. Maquiavel destaca César Borgia como exemplo de sabedoria nesse aspecto. Ele entrou na região da Romanha com tropas auxiliares francesas, que o ajudaram a conquistar Imola e Forlì. Depois, percebeu que era arriscado depender delas e passou a contratar mercenários. Mesmo assim, quando viu que os mercenários também não eram confiáveis, ele os eliminou e criou seu próprio exército. A reputação de César cresceu justamente quando ficou claro que ele tinha tropas próprias sob seu comando. Outro exemplo é Hierão de Siracusa. Quando se tornou líder do exército de sua cidade, percebeu rapidamente que as tropas mercenárias não eram confiáveis. Seus líderes eram como os italianos, corruptos e interesseiros. Como não podia confiar neles nem mandá-los embora sem perigo, mandou matá-los e montou um exército próprio. Depois disso, passou a vencer com soldados seus, fiéis à sua autoridade. Há ainda uma imagem forte tirada do Antigo Testamento. Quando Davi se ofereceu para enfrentar Golias, o rei Saul tentou vesti-lo com sua armadura. Mas Davi recusou, sentia que aquelas armas o limitavam. Preferiu lutar com sua funda e sua faca. O que é dos outros ou te atrapalha, ou te pesa, ou te prende. Carlos VII da França, pai de Luís XI, foi outro governante que entendeu isso. Com esforço e coragem, ele libertou a França dos ingleses e organizou um exército próprio de cavalaria e infantaria. Seu filho, porém,
desfez esse trabalho ao acabar com a infantaria nacional e contratar os famosos soldados suíços. Isso foi um erro que enfraqueceu a França, pois os suíços passaram a ser vistos como essenciais, e sem eles, os franceses não ousavam lutar. O exército francês, então, virou uma mistura de mercenários e tropas próprias. Isso é melhor do que usar apenas tropas alheias, mas ainda assim é inferior ao ideal, um exército totalmente nacional, organizado e controlado pelo próprio príncipe. Se a França tivesse continuado com a organização militar de Carlos VII, talvez hoje fosse invencível. Mas os homens são ingênuos, começam algo que parece bom e não percebem o veneno escondido até ser tarde demais. Aliás, se analisarmos o início da decadência do Império Romano, veremos que ela começou quando os romanos passaram a contratar guerreiros godos. A partir dali, os romanos deixaram de ser temidos e sua força passou a depender de estrangeiros, o começo do fim. Conclusão de Maquiavel: se um príncipe não tem tropas próprias, seu poder nunca será estável ou seguro. Ele estará sempre à mercê da sorte, e nem mesmo a virtude conseguirá salvá-lo na adversidade. Os sábios sempre repetiram: nada é mais frágil e instável do que o prestígio sustentado pela força de outros. As únicas tropas realmente confiáveis são as formadas por cidadãos, súditos ou pessoas leais diretamente ao príncipe. Todas as outras, mercenárias ou auxiliares, são um risco. Quem quiser organizar suas próprias forças, pode se inspirar nos exemplos de Filipe da Macedônia, pai de Alexandre, o Grande, de diversas repúblicas e principados que armaram seu povo e formaram exércitos poderosos. É a essas referências que Maquiavel nos convida a olhar com atenção. Neste capítulo, Maquiavel dá um recado direto e sem rodeios: confiar em tropas que não são suas é suicídio político. Tropas auxiliares, aquelas que pertencem a outros reis ou nações, parecem uma boa solução quando você está fraco, mas no fundo, são uma armadilha. Se elas perderem, você está perdido. Se vencerem, o poder delas cresce e o seu desaparece. Já os mercenários, apesar de covardes e interesseiros, ao menos podem ser dispensados, mas também não são dignos de confiança. Só existe um caminho seguro para um governante: ter um exército próprio, formado por homens que lutam por ele e pelo seu estado. Maquiavel repete: a única força confiável é a que nasce de dentro. Todos os grandes líderes, de Davi a César Borgia, só conquistaram e mantiveram o poder quando pararam de depender dos outros e passaram a lutar com os seus. Se um príncipe precisa da força dos outros para vencer, então ele nunca venceu de verdade. E se nunca venceu de verdade, a queda é só uma questão de tempo. Capítulo 14. O que compete a um príncipe acerca da milícia, tropa. Um bom príncipe deve ter um único foco constante: a guerra, sua organização, sua prática, sua disciplina. Essa é a única verdadeira arte de um governante. Ela não só mantém os que nasceram no poder, como também pode levar homens comuns ao trono. Quem descuida dela, cedo ou tarde, perde o que tem. Exemplo claro: Francisco Sforza. Porque se armou e se preparou para a guerra, passou de simples cidadão a duque de Milão. Seus filhos, porém, relaxaram. Preferiram o conforto à preparação militar, e perderam tudo, voltando à condição de cidadãos comuns. Estar desarmado é perigoso. Faz o príncipe parecer fraco e desprezível. Ninguém respeita um governante que não impõe temor. E pior, um governante desarmado não pode confiar em soldados armados. Nasce daí o desprezo dos subordinados e a insegurança do líder. Um príncipe precisa estar sempre atento à arte da guerra, em duas frentes: na prática e na mente. Na prática, deve manter seu exército ativo, bem treinado. Ir a caçadas. Explorar a natureza. Conhecer colinas, vales, rios e pântanos. Por quê? Porque isso ensina a dominar o próprio território e a se adaptar a qualquer outro. Aquele que conhece a geografia tem vantagem na hora de montar acampamentos, surpreender inimigos e conduzir seu exército. Sem isso, está cego diante da guerra. Veja o exemplo de Filopêmenes, príncipe dos aqueus. Mesmo em tempos de paz, ele não descansava. Durante caminhadas com amigos, simulava cenários de guerra. Imaginava ataques, recuos, emboscadas. Debatia táticas. Corrigia erros. Assim, quando a guerra realmente vinha, nada o pegava de surpresa. Já no plano mental, o príncipe deve estudar histórias de grandes líderes do passado. Ler, refletir, entender por que venceram e por que fracassaram. Evitar os erros, copiar os acertos. Imitar os melhores. Alexandre, por exemplo, imitava Aquiles. César imitava Alexandre. Cipião imitava Ciro, como descrito por Xenofonte. E essa imitação deu frutos.
O verdadeiro príncipe nunca desperdiça a paz. Ele usa o tempo calmo para se preparar, para se armar de sabedoria e estratégia. Porque, quando a sorte virar, e ela sempre vira, ele estará pronto para resistir. Maquiavel não deixa margem para dúvidas. Quem não domina a arte da guerra, não merece o poder. Esse capítulo é um tapa na cara dos acomodados. Governar não é desfrutar do luxo, é manter-se pronto para o combate, em tempo de guerra e de paz. O príncipe que se entrega ao conforto assina a sua própria sentença. Já o que se prepara quando tudo está tranquilo, é esse que sobrevive quando o caos bate à porta. A lição aqui é brutal e direta. Quer manter o trono? Então saiba lutar por ele, todos os dias. Se você achou que a guerra era a exceção, Maquiavel acaba de te lembrar. Ela é a regra. Pronto para encarar o próximo capítulo? Ou vai deixar o inimigo te surpreender? Capítulo 15. Das coisas pelas quais os homens, e especialmente os príncipes, são louvados ou criticados. De ris rebus quibus hominis, e praesertim príncipes, laudantur aute vituperantur. Agora é hora de analisar como o príncipe deve se comportar com seus súditos e amigos. Sei que muitos já escreveram sobre esse assunto, e talvez pareça ousado da minha parte tratar disso de novo, ainda mais indo contra o que muitos disseram antes de mim. Mas minha intenção aqui não é repetir o que já foi idealizado. Meu objetivo é escrever algo útil para quem deseja compreender a política como ela é, não como gostaríamos que fosse. Muita gente fala de repúblicas e principados perfeitos, cheios de virtudes, mas eles nunca existiram de verdade. A distância entre como as coisas deveriam ser e como elas realmente são é tão grande que, se alguém tentar viver só segundo ideais, vai acabar se perdendo no meio dos que não ligam para eles. Por isso, um príncipe que queira se manter no poder precisa aprender a não ser bom, e a usar ou não essa bondade conforme a situação exigir. Deixando de lado as fantasias sobre príncipes perfeitos, vamos falar dos reais, os que governam de verdade. Todos os homens, principalmente os governantes, são julgados com base em certos comportamentos. Alguns são vistos como generosos, outros como mesquinhos. Alguns são corajosos, outros covardes. Alguns são honestos, outros trapaceiros. Há os piedosos e os cruéis, os confiáveis e os traiçoeiros, os castos e os luxuriosos, os calmos e os temperamentalmente agressivos. É claro que seria maravilhoso se um príncipe tivesse apenas qualidades boas. Mas como é impossível ter todas ao mesmo tempo, e menos ainda aplicá-las sempre, ele precisa ser sábio o suficiente para evitar os vícios que o fariam perder o poder. Mesmo assim, se precisar usar um desses vícios para se manter no trono, que use sem hesitar. Nem tudo que parece uma virtude realmente é bom para governar. Às vezes, é justamente o que leva à destruição. Por outro lado, há comportamentos tidos como vícios que, se usados com inteligência, podem salvar o príncipe e garantir a estabilidade do Estado. Maquiavel não deixa margem para dúvidas. Quem não domina a arte da guerra, não merece o poder. Esse capítulo é um tapa na cara dos acomodados. Governar não é desfrutar do luxo, é manter-se pronto para o combate, em tempo de guerra e de paz. O príncipe que se entrega ao conforto assina a sua própria sentença. Já o que se prepara quando tudo está tranquilo, é esse que sobrevive quando o caos bate à porta. A lição aqui é brutal e direta. Quer manter o trono? Então saiba lutar por ele, todos os dias. Se você achou que a guerra era a exceção, Maquiavel acaba de te lembrar. Ela é a regra. Pronto para encarar o próximo capítulo? Ou vai deixar o inimigo te surpreender? Capítulo 16. Da liberalidade e da parcimônia. De liberalitate e parcimonia. Vamos começar falando da primeira das qualidades que mencionei antes, a liberalidade, ou seja, a generosidade. Claro, ser considerado generoso é algo bom. Mas aqui vai um alerta importante. Quando um príncipe tenta mostrar sua generosidade de forma visível e constante, isso se volta contra ele. Se ele usar essa virtude de maneira discreta, ninguém vai perceber. E se quiser que todos saibam o quanto é generoso, acabará gastando demais, e terá que encontrar um jeito de bancar isso. Como? Cobrando mais impostos, apertando o povo, confiscando bens. E assim, pouco a pouco, ele se torna odioso aos olhos dos súditos. Além disso, o príncipe acaba ajudando poucos com seus gastos, e prejudicando muitos com os encargos. Quando surgir uma crise, ele já estará desgastado, frágil, e sem apoio popular. Se tentar voltar atrás e ser mais contido, logo o chamam de miserável. Mas veja, é melhor ser considerado econômico do que generoso demais e acabar falido. Um príncipe que não se deixa levar pela necessidade de agradar com presentes e ostentação, e que cuida bem das suas finanças, será capaz de sustentar seu exército, se defender dos inimigos, realizar grandes obras, sem ter que explorar o povo,
Isso o tornará respeitado. E, ironicamente, as pessoas vão enxergar essa moderação como um tipo de generosidade inteligente. Nos tempos atuais, todos os grandes feitos vieram de governantes considerados econômicos. Já os que exageraram na generosidade, caíram em ruína. O Papa Júlio II, por exemplo, usou a fama de liberal para chegar ao poder, mas parou de agir assim depois de conseguir o cargo, justamente para poder financiar suas guerras. O rei da França travou várias batalhas sem precisar criar novos impostos, tudo graças ao controle de seus gastos. E o rei da Espanha só conseguiu tantas conquistas porque evitou desperdiçar recursos. Portanto, a lição é clara. O príncipe deve gastar com inteligência. Deve evitar esbanjar, para não empobrecer, não ser desprezado, nem forçado a agir como um ladrão. E não deve se importar se o chamarem de miserável. Esse é um defeito que o ajuda a manter-se no poder. Se alguém disser que Júlio César chegou ao império sendo generoso, eu respondo: uma coisa é quem ainda está buscando poder, outra, bem diferente, é quem já o conquistou. No primeiro caso, a generosidade pode até ajudar. Mas, uma vez no trono, continuar assim é perigoso. Se César tivesse vivido mais tempo sem controlar seus gastos, teria destruído o próprio império. E se alguém lembrar de príncipes generosos que conquistaram grandes feitos com seus exércitos, eu digo: tudo depende de com que dinheiro se gasta. Se é com os próprios recursos, o príncipe deve ser econômico. Se é com o dinheiro dos outros, como o dos inimigos, pode ser tão generoso quanto quiser. Na guerra, por exemplo, um príncipe que vive de saques, resgates e pilhagem deve ser liberal, porque essa generosidade conquista os soldados. E quando ele distribui aquilo que não é dele nem dos seus súditos, sai por cima na reputação. Mas atenção, gastar o que é seu pode te arruinar. E a liberalidade tem esse problema. Quando mais se usa, mais se esgota. Você perde o poder de continuar sendo generoso, acaba pobre, desprezado, ou então vira um tirano, tentando arrancar dinheiro à força, e aí será odiado. De todas as armadilhas que um príncipe deve evitar, as piores são ser odiado e desprezado. E a generosidade em excesso conduz direto para esses dois perigos. Por isso, é mais sábio parecer um pouco miserável, mas manter o poder com respeito, do que querer parecer generoso e acabar odiado. Neste capítulo, Maquiavel nos joga na cara uma verdade dura. Quem tenta agradar a todos com generosidade, acaba sozinho e falido. Ele mostra que um príncipe precisa saber economizar, mesmo que o chamem de miserável, porque é melhor ser julgado por parcimônia do que destruído por vaidade. A verdadeira generosidade não está em distribuir riquezas, mas em não depender do povo para manter o poder. Se for para gastar, que seja com o dinheiro dos inimigos, e nunca com o suor dos súditos. Maquiavel inverte o jogo moral. Ser econômico é virtude disfarçada. Ser generoso demais, um vício com aparência nobre, mas que te leva à ruína. Você ainda quer ser amado? Ou prefere continuar reinando? No próximo capítulo, vamos mergulhar na diferença entre ser temido e ser amado, e o que isso realmente significa no jogo do poder. Capítulo 17. Da crueldade e da piedade. Se é melhor ser amado ou temido. Todo príncipe deve desejar ser visto como piedoso e não como cruel. Contudo, a piedade precisa ser usada com cautela, pois, quando excessiva, pode gerar caos e desordem. O exemplo de César Borgia ilustra bem isso. Ele foi considerado cruel, mas sua crueldade serviu para unir e pacificar a região da Romanha. Esse tipo de ação, ao contrário do que muitos pensam, pode ser mais piedoso do que a excessiva bondade, que permite a destruição de uma cidade, como ocorreu em Pistoia, sob a administração de Florença. Portanto, um príncipe não deve temer ser rotulado de cruel, se suas ações garantirem a união e lealdade de seus súditos. Em muitas situações, a crueldade é necessária para evitar desordens maiores, como assassinatos e saques, que prejudicam toda a comunidade, enquanto as ações do príncipe atingem apenas um indivíduo, quando muito. Para príncipes que governam estados novos, a crueldade é quase inevitável, pois esses estados enfrentam muitos perigos. Agora, surge uma questão importante: é melhor ser amado ou temido? A resposta de Maquiavel é clara: o ideal seria ser ambas as coisas, mas, se for necessário escolher, é muito mais seguro ser temido do que amado. Isso ocorre porque os seres humanos, em sua maioria, são ingratos, volúveis e movidos pelo interesse próprio. Eles podem oferecer tudo o que têm quando se sentem seguros, mas, no momento do perigo, se voltam contra o príncipe. Por isso, quem confia totalmente na lealdade dos outros acaba se colocando em uma posição vulnerável. As amizades baseadas em dinheiro e interesse não são confiáveis e, no momento mais necessário, não podem ser usadas.
Ao contrário, o temor é algo que perdura, já que é sustentado pelo medo das punições. Sendo assim, o príncipe deve fazer com que seus súditos o temam, mas deve evitar ser odiado. Ele pode ser temido sem ser odiado, contanto que não tome os bens e as mulheres de seus súditos, e só derrame sangue quando houver uma razão clara e justa para isso. O príncipe também não deve se aproveitar dos bens dos outros, pois a perda de patrimônio é mais difícil de ser esquecida do que a morte de um familiar. A rapinagem, ou o ato de roubar, sempre oferece uma justificativa, mas, com o tempo, essas justificativas se esgotam, enquanto a necessidade de derramamento de sangue sempre é mais rara. Quando o príncipe está à frente de seu exército, a crueldade pode se tornar uma necessidade. Sem uma certa dureza, ele não conseguiria manter a disciplina e a coesão de suas tropas. Um grande exemplo disso foi Aníbal, que, mesmo sendo cruel, manteve seu exército unido e eficaz, sem nunca enfrentar rebeliões, mesmo nas adversidades. Por outro lado, Cipião, um dos maiores generais de Roma, teve problemas com a disciplina de seu exército, justamente por sua excessiva piedade. Ele dava aos seus soldados demasiada liberdade, o que resultou em revoltas. Fábio Máximo, um de seus colegas no Senado, criticou Cipião por corromper a disciplina militar. Por fim, Maquiavel conclui que, para ser um bom príncipe, é melhor ser temido do que amado. Ele deve manter os súditos à distância, sem cair no erro de se tornar um tirano odiado. A chave está em manter um equilíbrio onde o príncipe seja respeitado e, ao mesmo tempo, não cause a aversão de seu povo. Maquiavel acaba com qualquer ilusão romântica sobre liderança. Ele afirma, sem rodeios, se tiver que escolher, é melhor ser temido do que amado. A bondade mal administrada pode destruir um reino, enquanto uma crueldade bem dosada pode salvá-lo. Crueldade inteligente, como a de Aníbal ou César Borgia, une, disciplina e mantém a ordem. Já a piedade frouxa, como a de Cipião, pode levar ao caos, à indisciplina e à desgraça. E o que mais assusta? Maquiavel nos diz que os homens esquecem a morte do pai, mas jamais perdoam quem mexe no bolso. Um governante pode derramar sangue, desde que evite tocar nos bens e nas mulheres dos súditos, aí sim, ele será temido sem ser odiado. Quer governar? Esqueça o desejo de ser amado. O amor dos súditos é volátil. O medo, quando bem administrado, é uma fortaleza. No próximo capítulo, Maquiavel vai nos mostrar como a palavra de um príncipe vale menos do que sua habilidade de manipular expectativas. Capítulo 18. Como os príncipes devem manter a fé da palavra dada. É geralmente louvável que um príncipe mantenha sua palavra e viva com integridade, mas a realidade dos tempos modernos mostra que muitos príncipes conseguiram grandes conquistas justamente por não darem grande valor às suas palavras, e ao invés disso, usarem astúcia para manipular as situações a seu favor. Essas astúcias frequentemente permitiram que eles superassem aqueles que se mantiveram leais. Existem dois modos de agir, um é baseado nas leis, e o outro, na força. O primeiro é próprio dos seres humanos, o segundo, dos animais. No entanto, muitas vezes, o primeiro não é suficiente, o que faz com que o príncipe precise recorrer ao segundo. Isso significa que o príncipe deve saber agir tanto com a razão humana quanto com a força dos animais. Os antigos ensinavam isso simbolicamente, mostrando como Aquiles e outros príncipes foram educados por Quiron, um ser meio homem, meio animal. Isso simboliza que um príncipe deve ser capaz de equilibrar essas duas naturezas. Quando se fala em saber usar a força, o príncipe deve se inspirar na raposa e no leão. O leão representa a força bruta, enquanto a raposa representa a astúcia. O leão não sabe como evitar os laços, e a raposa não sabe como combater os lobos. Portanto, é preciso ser ambos, a raposa para saber os perigos e a força do leão para enfrentar os inimigos. É aqui que Maquiavel faz um ponto crucial. Um príncipe prudente não deve ser fiel à palavra dada quando isso não for mais vantajoso para seus interesses e quando as circunstâncias mudaram. Se todos os homens fossem bons, seria errado quebrar a palavra, mas, como a maioria das pessoas não é confiável, não há razão para cumprir uma promessa quando os outros não fazem. Há muitos exemplos históricos de príncipes que quebraram pactos e promessas, e muitos conseguiram alcançar seus objetivos por agirem de maneira astuta, como a raposa. É preciso, no entanto, saber esconder essa astúcia. As pessoas são simples e, frequentemente, podem ser enganadas. Aqueles que sabem enganar sempre encontrarão quem se deixe enganar. Um exemplo notável disso foi Alexandre VI, que se destacou por sua habilidade em enganar os outros. Ele constantemente jurava fidelidade, mas nunca cumpria seus compromissos, e, apesar disso, seus enganos sempre funcionaram a seu favor, porque ele compreendia bem as fraquezas humanas. Para um príncipe, não é necessário ter todas as qualidades que são consideradas boas, mas é essencial aparentá-las. Na verdade,
Maquiavel sugere que possuir essas qualidades e usá-las com frequência pode ser prejudicial, enquanto parecer possuí-las é vantajoso. Por exemplo, parecer piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso é útil, mas um príncipe deve estar preparado para agir de maneira oposta quando necessário, sem hesitar em usar astúcia e a força quando for preciso. Um príncipe, especialmente um príncipe novo, não pode praticar todas as virtudes que os homens consideram boas, porque muitas vezes, para manter seu estado, ele será obrigado a agir contra a fé, contra a caridade, contra a humanidade e até contra a religião. No entanto, é importante que ele tenha flexibilidade para agir conforme as circunstâncias exigirem, sabendo a hora de fazer o bem e quando fazer o mal, se necessário. Portanto, um príncipe deve ter muito cuidado ao falar, certificando-se de que tudo o que diz reflete essas qualidades de piedade, fé, integridade, humanidade e religiosidade. Na prática, a aparência é mais importante do que a realidade. As pessoas julgam mais pelo que veem do que pelo que realmente sentem. Todos veem o que o príncipe aparenta ser, mas poucos sabem o que ele realmente é, e mesmo que alguns o percebam, não se atreverão a questioná-lo, pois o poder do Estado protege. Em última análise, um príncipe deve focar em manter seu poder e Estado, pois, no final, os meios que ele usa para alcançar seus objetivos sempre serão considerados honrosos se ele for bem-sucedido. Se o príncipe tiver uma boa reputação, será difícil que se façam conspirações contra ele. Ele deve temer duas coisas: de dentro, a traição de seus súditos, e de fora, a ameaça dos inimigos estrangeiros. A primeira ele pode lidar com boas armas e bons amigos, porque, com esses aliados, ele será respeitado e dificilmente atacado. A segurança interna depende da estabilidade externa. Mesmo quando houver tumultos externos, se o príncipe se preparou como descreve, ele conseguirá resistir e manter a estabilidade. No que diz respeito aos súditos, é fundamental evitar que conspiradores se formem. Um dos maiores remédios contra conspirações é não ser odiado pela maioria. Quem conspira frequentemente acredita que a morte do príncipe satisfará o povo. Contudo, se ele acreditar que isso também o ofenderá, não tomará tal decisão. Uma conspiração contra um príncipe é difícil, porque é necessário reunir pessoas descontentes, e logo que um descontentente descobre a intenção do conspirador, ele se torna inseguro e hesita, visto que o risco de fracasso é alto. Para resumir, no lado dos conspiradores, existe medo, ciúmes e ameaça de castigo, mas do lado do príncipe, há a majestade do principado, as leis, os amigos e a estrutura do Estado para defendê-lo. A benevolência do povo torna ainda mais difícil que alguém se atreva a conspirar contra ele. Um exemplo disso é o caso de Aníbal Bentivoglio, príncipe de Bolonha. Quando ele foi morto pelos Canesci, os bolonheses, que adoravam a família Bentivoglio, mataram todos os conspiradores. Esse amor popular fez com que, mesmo sem um descendente direto de Aníbal, a cidade confiou a liderança a um parente distante, confiando-lhe o governo até que o legítimo herdeiro crescesse. Por isso, um príncipe deve se preocupar pouco com as conspirações se o povo lhe for favorável. Mas, se o povo lhe for hostil, ele deve temer tudo e todos. Estados bem organizados e príncipes habilidosos devem sempre procurar agradar os grandes e o povo, mantendo ambos equilibrados. Tomemos como exemplo o Reino da França, bem organizado e governado, onde o rei manteve as boas instituições, sendo uma delas o parlamento. O rei procurou controlar os poderosos sem alienar o povo,
distribuindo as responsabilidades de forma que ele não fosse odiado por nenhuma das partes. Os príncipes devem atribuir a outros os aspectos mais odiosos de seu governo e reservar para si aqueles de graça. O príncipe deve sempre tentar agradar os grandes, mas nunca de forma que se torne odiado pelo povo. Embora a vida e a morte de certos imperadores romanos, como Marco Aurélio, possam parecer exemplos contrários ao que defendo, eles não são. Em muitos casos, sua queda teve a ver com questões internas, como a crueldade dos soldados e a falta de controle sobre seus sentimentos. Severo, por exemplo, soube lidar com essa situação, conseguindo manter o apoio dos soldados e do povo por meio de uma combinação de coragem e astúcia. Severo, quando subiu ao poder, enfrentou duas grandes dificuldades, uma no Oriente, com Pescenio Nigro, e outra no Ocidente, com Albino. Usando astúcia, ele derrotou ambos, primeiro com diplomacia e depois com força, consolidando seu poder. Os imperadores que tentaram agradar tanto aos soldados quanto ao povo muitas vezes falharam. Por exemplo, Cômodo, filho de Marco Aurélio, tinha o poder hereditário e poderia ter seguido os passos de seu pai. Contudo, sua natureza cruel e sua falta de respeito pela dignidade imperial resultaram em seu desprezo pelos soldados e a conspiração contra ele, que terminou com sua morte. Da mesma forma, Maximino, um imperador belicoso, falhou por não manter a estabilidade interna. Embora fosse um grande líder militar, não soube lidar com a relação entre os exércitos e o povo, o que levou à sua queda. Conclusão: um príncipe deve sempre equilibrar o respeito pelos grandes com a simpatia do povo. A chave para um reinado duradouro é evitar ser odiado ou desprezado, ao mesmo tempo que se mantém o poder sobre aqueles que podem ser perigosos para sua posição. Maquiavel afirma que um príncipe deve ser astuto, decidido e capaz de tomar medidas cruéis quando necessário, sempre buscando o apoio da maioria. A chave é evitar o ódio dos poderosos, pois o povo pode até perdoar, mas os poderosos não. Ele alerta: a tirania e a falta de equilíbrio podem ser fatais. Agora, o que um príncipe sem essa sabedoria pode esperar? Capítulo 20. Se as fortalezas e outras medidas dos príncipes são realmente úteis ou não. Para garantir a estabilidade de seu governo, alguns príncipes tomaram decisões como desarmar os seus súditos, dividir as terras que governam, cultivar inimigos ou conquistar aliados entre aqueles que inicialmente desconfiavam deles. Outros construíram fortalezas, enquanto alguns optaram por destruí-las. Embora seja difícil dar uma resposta definitiva sem analisar as particularidades de cada caso, vou abordar o tema de maneira geral. Nenhum príncipe novo jamais desarmou seus súditos. Pelo contrário, sempre que os encontrou desarmados, os armou. Isso acontece porque, ao armá-los, esses súditos passam a ser mais leais. Quem já era leal se mantém assim, e aqueles que inicialmente eram suspeitos de traição podem se tornar aliados. Contudo, como não é possível armar todos, aqueles que não recebem armas acabam confiando mais no príncipe. Isso cria uma relação de obrigação, com recompensas para quem assume maiores riscos. Desarmar os súditos, por outro lado, pode gerar desconfiança e animosidade, o que enfraquece a relação entre príncipe e povo. Ao tomar um novo principado, um príncipe deve sempre organizar suas forças armadas, como é demonstrado por muitos exemplos históricos. Mas quando o príncipe conquista um novo território e o integra ao seu domínio, é necessário desarmar aqueles que não foram seus aliados na conquista, com exceção dos que realmente o apoiaram. Esses aliados devem ser mantidos sob controle para evitar que se tornem uma ameaça, e as armas devem ficar nas mãos dos soldados leais ao príncipe. No passado, as divisões internas eram vistas como uma maneira de manter o controle, como no caso das divisões entre facções guelfas e gibelinas em algumas cidades italianas. Isso, aparentemente, era útil, pois as facções se distraiam com suas disputas, mas essa estratégia não resistiu ao tempo, e as cidades acabaram se revoltando contra seus dominadores. Quando a guerra se aproxima, divisões internas se tornam prejudiciais, pois uma parte da população acaba se aliando ao inimigo. A história mostra que os príncipes alcançam grandeza quando superam desafios impostos por inimigos. A fortuna, ao querer promover um príncipe novo, coloca obstáculos no caminho dele, oferecendo uma chance de superação que, ao ser vencida, o coloca em uma posição ainda mais elevada. Alguns príncipes até criam astutamente inimizades, sabendo que, ao derrotá-las, sua reputação e poder aumentam. Príncipes que enfrentaram suspeitas no início de seus reinados, muitas vezes se tornaram mais leais aos seus súditos do que aqueles que confiaram plenamente nele desde o começo. Isso acontece porque os que antes eram inimigos, ao depender do príncipe para sua sobrevivência, acabam se tornando aliados mais fiéis. É mais fácil para o príncipe conquistar a lealdade daqueles que, antes, eram seus adversários. Além disso,
É fundamental que os príncipes analisem com cuidado as razões pelas quais receberam apoio no início de seu governo. Se o apoio não foi motivado por afeição genuína, mas por descontentamento com o regime anterior, é difícil manter esses aliados leais. Já aqueles que eram inimigos do antigo regime e passaram a apoiar o príncipe por esse motivo tendem a ser mais fáceis de agradar, pois têm mais a ganhar com a manutenção do novo governo. Sobre as fortalezas, sempre foi comum que príncipes as construíssem como forma de proteger o Estado de ameaças externas ou internas. Porém, algumas vezes, como no caso de Niccolò Vitelli e Guido Baldo, príncipes destruíram fortalezas para evitar que elas se tornassem um símbolo de poder contra eles mesmos. A utilidade das fortalezas depende de quem se teme mais. Se o príncipe teme o povo, as fortalezas são úteis. Mas se o maior medo vem de uma ameaça externa, então as fortalezas podem ser prejudiciais. Afinal, elas podem se tornar um foco de resistência e atrair ataques. O maior perigo de um príncipe não é a falta de fortalezas, mas o ódio do povo. Mesmo com fortificações, se o povo se voltar contra ele, o príncipe pode ser derrubado com a ajuda de forças externas. Um exemplo disso é a história da Condessa de Forlì, que, mesmo tendo uma fortaleza, foi derrotada quando o povo se aliou aos inimigos externos. Portanto, em muitos casos, a melhor fortaleza de um príncipe é evitar que seu povo o odeie, pois sem o apoio popular, nenhuma fortificação será suficiente para garantir sua sobrevivência. Capítulo 21. O que convém a um príncipe para ser estimado? Nada faz com que um príncipe seja mais estimado do que a realização de grandes feitos e o exemplo raro de suas ações. No contexto atual, um exemplo claro é Fernando de Aragão, o rei de Espanha. Apesar de ser considerado quase um príncipe novo, pois ascendeu de um rei fraco para se tornar o rei mais importante dos cristãos, suas ações mostram a grandiosidade de sua liderança. No início de seu reinado, ele conquistou Granada, e essa vitória foi o alicerce do seu poder. Sem a interferência de outros estados, ele conseguiu desviar a atenção dos barões de Castela para o conflito, permitindo que ele consolidasse sua autoridade sem oposição. Utilizando os recursos da igreja e do povo, ele organizou um exército que o reverenciaria mais tarde, e, para obter maior poder, até se utilizou de medidas extremas, como expulsar os marranos. Sob a capa da religião, ele expandiu suas conquistas para a África, Itália e França, sempre mantendo os súditos ocupados e admirados com os empreendimentos militares, o que lhe deu a oportunidade de agir sem ser desafiado. Além disso, o príncipe deve proporcionar exemplos raros de virtude, como fez Messer Barnabo de Milão, ao premiar ou punir aqueles que se destacaram de maneira extraordinária na vida civil. A grandeza de um príncipe é definida pelas suas ações e pela capacidade de agir com inteligência e destreza. Um príncipe é mais estimado quando, ao tomar decisões, age com clareza e sem hesitação, revelando-se verdadeiro amigo de uns e verdadeiro inimigo de outros, sem manter uma postura neutra, o que é muitas vezes visto como uma fraqueza. Quando dois poderosos vizinhos entram em conflito, um príncipe precisa tomar uma posição. Se ele se mantiver neutro, ficará à mercê do vencedor, sem amigos ou aliados. Mesmo que o príncipe se alie a um lado e esse lado vença, ele será considerado um aliado valioso, e o vencedor terá uma dívida de gratidão para com ele. Se o príncipe escolher apoiar o lado perdedor, ainda assim poderá contar com o apoio desse lado em um futuro momento de recuperação, já que a sorte pode mudar. Quando se trata de alianças, um príncipe deve ter cuidado para não se aliar a um poder maior do que o seu. Se o fizer, corre o risco de ser submisso a esse poder caso a aliança se prove vitoriosa. No entanto, quando a necessidade de uma aliança é iminente, como foi o caso dos florentinos quando se aliaram ao Papa e à Espanha, o príncipe deve tomar essa decisão, ainda que as consequências não sejam ideais. A sabedoria do príncipe está em saber escolher o mal menor quando não há opções ideais. Outro ponto fundamental é que um príncipe deve se mostrar apreciador das virtudes, promovendo aqueles que se destacam em diversas áreas, como nas artes, no comércio e na agricultura. Isso ajuda a criar um ambiente de incentivo para os cidadãos, onde eles possam realizar suas atividades sem o temor de perda ou repressão. Os agricultores devem sentir-se seguros em melhorar suas propriedades, e os comerciantes devem ser encorajados a expandir seus negócios sem temer taxas excessivas. Para isso, o príncipe pode instituir prêmios para os cidadãos que se destacarem. Além disso, é importante que o príncipe organize festas e eventos para distrair o povo nas épocas apropriadas do ano, o que serve para manter o equilíbrio social e dar ao príncipe uma imagem de humanidade e generosidade. Contudo, ele nunca deve perder de vista a importância de manter sua dignidade e autoridade. Deve equilibrar a sua presença com a magnanimidade, demonstrando humanidade, mas mantendo firme o respeito pela sua posição.
Em resumo, um príncipe deve ser estimado pelas suas ações grandiosas e pela maneira como lida com seus súditos e com os outros príncipes, mostrando-se capaz de tomar decisões firmes, agir com generosidade e, ao mesmo tempo, manter a força de sua autoridade. Em resumo, um príncipe deve ser estimado pelas suas ações grandiosas e pela maneira como lida com seus súditos e com os outros príncipes, mostrando-se capaz de tomar decisões firmes, agir com generosidade, ao mesmo tempo, manter a força de sua autoridade. Capítulo 22. Dos secretários que os príncipes têm junto de si. A escolha dos ministros é de grande importância para um príncipe, e a qualidade deles reflete diretamente a prudência do próprio príncipe. A primeira impressão que se tem sobre a inteligência de um senhor pode ser formada observando as pessoas que ele escolhe para lhe servir. Quando os ministros são capazes e fiéis, o príncipe é considerado sábio, pois soube reconhecer a competência deles e mantê-los. Contudo, quando os ministros não são qualificados, o julgamento sobre o príncipe tende a ser negativo, pois o erro inicial dele está justamente na escolha dos auxiliares. A inteligência dos ministros pode ser classificada em 3 tipos. A primeira é a que entende as coisas por si mesma, a segunda é a que consegue perceber o que os outros entendem, e a terceira é a que não entende nem por si nem pelos outros. A primeira é a mais excelente, a segunda é muito boa, e a terceira é inútil. A sabedoria de um príncipe pode ser avaliada pela capacidade de discernir entre essas 3 qualidades, e a boa escolha de um ministro mostra que o príncipe está no 2º grau de inteligência, já que ele consegue perceber as boas e as más ações do seu ministro, corrigindo os erros e exaltando os méritos. Para um príncipe reconhecer a qualidade de um ministro, há um método infalível. Quando o ministro parece pensar mais em si mesmo do que no príncipe, e age sempre com interesses próprios, isso é um sinal claro de que ele não é digno de confiança. Um ministro que está a serviço do Estado de outro nunca deve priorizar seus próprios interesses, mas sim sempre os interesses do príncipe. Ele deve se concentrar nas suas responsabilidades e não se desviar delas. Por sua vez, o príncipe, para manter seus ministros fiéis e competentes, deve mostrar respeito por eles, enriquecendo-os, garantindo-lhes honrarias e cargos, e oferecendo-lhe a sensação de que está protegido pelo príncipe. As riquezas, as honras e os cargos devem ser usados de maneira estratégica, de forma que os ministros temam perder essas vantagens e, assim, mantenham sua lealdade. Quando tanto o príncipe quanto seus ministros estão bem preparados e têm essas relações bem estabelecidas, eles podem confiar uns nos outros. Caso contrário, a relação terminará em dano para um ou para ambos. Em resumo, a escolha e o trato com os ministros são cruciais para o sucesso de um príncipe. Ele deve selecionar aqueles que são competentes, garantir que seus interesses estejam alinhados com os do príncipe, e ninguém, e deve ser firme nas decisões que tomar. Caso contrário, o príncipe poderá ser facilmente influenciado pelos aduladores ou mudar constantemente de opinião devido à variedade de conselhos recebidos, o que resultaria em desconfiança e falta de respeito. Um exemplo disso pode ser visto no imperador Maximiliano. Ele era um homem discreto, mas não se aconselhava com ninguém e tomava decisões de forma isolada. Como resultado, seus planos eram frequentemente contrariados e mudados por aqueles ao seu redor, o que causava confusão e incerteza sobre suas intenções. As decisões que ele tomava num dia eram desfeitas no dia seguinte, e ninguém sabia ao certo o que ele queria ou pretendia fazer, prejudicando a confiança em seu governo.
Portanto, um príncipe deve sempre buscar aconselhamento, mas deve fazê-lo quando ele deseja, e não quando os outros desejam. Ele deve restringir a todos o direito de aconselhá-lo sem que seja solicitado. Contudo, ele deve ser um grande questionador e, ao fazer isso, deve ouvir atentamente a verdade. Se perceber que alguém não lhe diz a verdade por respeito, deve demonstrar desaprovação. Muitos acreditam que um príncipe que é visto como prudente é assim considerado apenas pelos bons conselhos que o rodeiam. No entanto, isso é um erro. A verdade é que, se um príncipe não for sábio por si mesmo, ele não será bem aconselhado, a menos que confie em um único conselheiro de extrema prudência, o que, embora possível, seria uma situação instável. Nesse caso, o conselheiro acabaria por tomar o controle do Estado. Quando o príncipe se aconselha com vários, ele pode acabar recebendo conselhos contraditórios, sem saber como reconciliá-los, o que é um risco significativo. Não se pode confiar completamente em conselheiros variados, pois os homens, por natureza, não são bons, a menos que a necessidade os torne assim. Portanto, os bons conselhos sempre devem ser o resultado da prudência do príncipe, e não a prudência do príncipe ser determinada pelos conselhos que ele recebe. Cuidado com os aduladores. Eles são a praga das cortes, sempre prontos para bajular e enganar. Um príncipe deve se cercar de conselheiros sábios e apenas a eles permitir falar a verdade. Ouça, decida e seja firme, ou sua autoridade será minada. Não deixe que a pressão de vários conselhos contraditórios o faça vacilar, pois isso enfraquece seu poder. A verdadeira prudência vem de dentro, e não dos outros. Em vez de depender de bajuladores, seja o mestre das suas decisões. Capítulo 24. Por que os príncipes da Itália perderam seus estados? As coisas que já foram mencionadas, quando observadas com prudência, fazem com que um príncipe novo pareça mais firme e seguro no poder, em comparação a um príncipe hereditário. Isso acontece porque um príncipe novo é muito mais vigiado e analisado em suas ações do que um príncipe tradicional. E quando suas ações são vistas como virtuosas, elas atraem ainda mais o apoio das pessoas. Afinal, os homens são muito mais influenciados pelas ações do presente do que pelas tradições do passado. Quando encontram o bem no presente, eles se satisfazem com isso e não buscam mais. Eles defenderão o príncipe, desde que ele continue cumprindo sua palavra nas demais questões. Assim, o príncipe novo ganha a glória de ter estabelecido seu principado, e também de tê-lo fortalecido com boas leis, boas armas e bons exemplos. Por outro lado, aquele príncipe que, tendo nascido para governar, perde seu estado por falta de prudência, acaba sendo duplamente envergonhado. Se olharmos para os príncipes italianos que perderam seus estados nos tempos recentes, como o rei de Nápoles, o duque de Milão, entre outros, perceberemos que, em primeiro lugar, todos cometeram o mesmo erro quanto às armas, conforme já discutido. E, em segundo lugar, alguns deles tiveram a inimiga do povo ou, mesmo com o povo a seu favor, não souberam se proteger contra os grandes. Se não fosse por esses erros, não se perderiam estados com tamanha força que seriam capazes de armar um exército. Um bom exemplo disso é Filipe da Macedônia, não o pai de Alexandre, mas o outro, que foi derrotado por Tito V. Seu estado não era tão grande quando comparado ao dos romanos ou dos gregos, mas, por ser um líder militar, com o apoio do povo e a habilidade de se proteger contra os grandes, ele conseguiu sustentar por muitos anos uma guerra contra eles. Mesmo que tenha perdido algumas cidades, o reino continuou intacto. Portanto, os príncipes italianos que permaneceram muitos anos em seus principados e depois os perderam, não podem culpar a sorte, mas sim a sua própria negligência. Quando estavam em tempos de paz, nunca imaginaram que as coisas poderiam mudar, um erro comum de todos os homens em tempos de bonança, quando não se preparam para as dificuldades. Quando chegaram os tempos difíceis, ao invés de se defenderem, fugiram, esperando que o povo, cansado da tirania dos vencedores, o chamasse de volta. Embora esse plano possa ser útil em alguns casos, ele é muito arriscado. Não se pode contar com a ajuda de outros para garantir a segurança do próprio Estado. A verdadeira defesa de um príncipe vem de sua própria capacidade, força e virtude. Neste capítulo, Maquiavel examina como príncipes italianos perderam seus estados, culpando a falta de preparação e prudência. Príncipes novos, ao se destacarem por suas ações, podem conquistar o apoio do povo mais facilmente do que os hereditários, mas muitos príncipes italianos falharam ao não se proteger contra as ameaças internas e externas, confiando em soluções temporárias. A verdadeira defesa de um principado, segundo Maquiavel, depende da virtude e capacidade do príncipe, e não da esperança de ajuda externa. Capítulo 25. De quanto pode a fortuna nas coisas humanas e de que modo se lhe deva resistir? Quantum fortuna in rebus humanis possit, e commodo illicit hoc currendum.
Não ignoro que muitos têm tido e ainda têm a opinião de que as coisas do mundo são governadas pela fortuna e por Deus, de tal forma que os homens, com sua prudência, não podem modificar nem evitar de forma alguma o que lhes acontece. Por isso, muitas vezes, pode-se pensar que não vale a pena insistir nas coisas e que o melhor é deixar-se governar pela sorte. Esta opinião se espalhou ainda mais nos nossos tempos, com as grandes mudanças que observamos todos os dias, independentemente de qualquer ação humana. Pensando nisso, por um tempo, também me inclinei um pouco a favor dessa ideia. No entanto, para que nosso livre-arbítrio não seja extinto, acredito que, embora a sorte seja responsável por metade de nossas ações, ela ainda nos deixa a possibilidade de governar a outra metade. Com isso, comparo a sorte a um desses rios torrenciais. Quando ele se enfurece, alaga as planícies, destrói árvores, arrasta edifícios e move a terra de um lado para outro. Todos fogem dele, tudo cede à sua força, sem poder resistir. Mas, mesmo assim, isso não impede que, quando as águas estão calmas, os homens possam construir diques e anteparos para proteger tudo o que está à sua volta. Quando o rio cresce novamente, sua força pode ser controlada, ou ao menos mitigada. Do mesmo modo, acontece com a sorte. Ela mostra seu poder onde não há virtude preparada para resistir, e, assim, se volta contra o ponto fraco. Por exemplo, se considerarmos a Itália, que é a região onde mais se observam essas variações, ela está desprotegida de qualquer anteparo. Se estivesse protegida por forças militares adequadas, como a Alemanha, a Espanha e a França, o impacto da sorte não teria causado tantas mudanças. Quanto à questão de um príncipe, por exemplo, ser próspero e feliz um dia e arruinado no dia seguinte, sem que sua natureza ou suas qualidades tenham mudado, isso acontece, como já discutido anteriormente, pela razão de que um príncipe que se apoia completamente na sorte se arruina com suas variações. Acredito que o príncipe mais bem-sucedido é aquele que consegue adaptar seu comportamento à natureza dos tempos. Ele é infeliz quando seu modo de agir entra em choque com o momento em que vive. Os homens, para alcançar suas metas, como glórias e riquezas, agem de formas diferentes. Um age com cautela, outro com ímpeto, um com violência, outro com astúcia, e assim por diante. E cada um, por esses meios, pode alcançar seu objetivo. Vemos também que, mesmo entre duas pessoas cautelosas, uma pode ter sucesso enquanto a outra não. Da mesma forma, dois indivíduos podem alcançar o mesmo resultado com estratégias diferentes. Isso depende da natureza dos tempos. Portanto, o conceito de bem varia conforme o momento. Se alguém age com prudência e paciência, e o tempo favorece esse modo de agir, ele será bem-sucedido. Mas, se o tempo muda, ele pode se arruinar, já que não adaptou sua abordagem. É impossível encontrar um homem tão prudente que saiba se adaptar totalmente às mudanças dos tempos. Mesmo porque, ao longo do tempo, se ele teve sucesso com uma estratégia, não vai querer abandonar essa forma de agir. Por isso, quando chega o momento de agir com mais ímpeto, o homem cauteloso não sabe fazê-lo, e acaba caindo em ruína. Se ele soubesse mudar seu modo de agir de acordo com os tempos, sua sorte não teria mudado. O Papa Júlio II é um exemplo de alguém que agiu impetuosamente e obteve êxito, porque os tempos e as circunstâncias estavam alinhados com sua forma de agir. Vejamos a primeira campanha que ele iniciou contra Bolonha, enquanto o líder Giovanni Bentivoglio ainda estava vivo. Naquela época, os venezianos estavam descontentes, o rei da Espanha estava em situação similar, e a França ainda discutia a empresa. Mesmo assim, com ferocidade e ímpeto, o Papa iniciou pessoalmente a campanha. Isso fez com que os venezianos parassem de agir, enquanto a Espanha e a França se moveram para apoiar sua causa. Se Júlio II tivesse esperado todos os planos estarem definidos, como outros papas fariam, provavelmente não teria tido sucesso, porque outros líderes teriam inventado desculpas ou criado obstáculos. Mas, com sua audácia, ele obteve êxito onde outros não teriam conseguido. Não posso falar de todas as suas ações, pois todas foram semelhantes e bem-sucedidas. Infelizmente, sua vida foi curta e ele não teve a oportunidade de testar sua abordagem em tempos adversos. Concluo, então, que enquanto a sorte e os tempos estiverem alinhados com o modo de agir de uma pessoa, ela será bem-sucedida. Mas quando houver discordância, a pessoa poderá ser infeliz. Penso que, no final das contas, é melhor ser impetuoso do que excessivamente cauteloso. A sorte, como uma mulher, favorece os jovens, que são mais ousados e audaciosos, e, por isso, a dominam com mais facilidade. E assim, encerramos este capítulo, mas o que vem a seguir certamente irá aprofundar ainda mais o entendimento sobre como a sorte, a coragem e a sabedoria se entrelaçam nas decisões de um príncipe. Maquiavel discute o papel da fortuna e como ela afeta as ações humanas. Ele afirma que,
Embora a sorte tenha um grande impacto, o príncipe deve adaptar-se aos tempos e agir com audácia quando necessário. A sorte favorece os ousados, e o príncipe que se mantém rígido em sua abordagem pode falhar. No último capítulo, Maquiavel irá concluir suas ideias, refletindo sobre o papel da virtude e da sorte na liderança, oferecendo uma visão pragmática sobre como garantir o sucesso no poder. Capítulo 26. Exortação para procurar tomar a Itália e libertá-la das mãos dos bárbaros. Após tudo que foi exposto até aqui, penso comigo mesmo, se, no momento atual, a Itália vive tempos que podem honrar um príncipe novo. Será que existe algo que, com coragem e inteligência, permita alguém reestruturar o país de forma que traga honra a esse príncipe e beneficie todo o povo? Acredito que as condições presentes são tão favoráveis para um príncipe novo que não consigo imaginar momento mais propício para isso. Se, como já mencionei, para conhecer a virtude de Moisés foi necessário que o povo de Israel estivesse escravizado no Egito, para reconhecer a grandeza de Ciro, foi preciso que os persas fossem oprimidos pelos medos, e para entender o valor de Teseu, foi necessário que os atenienses estivessem dispersos. Hoje, se quisermos conhecer a virtude de um espírito italiano, será necessário que a Itália chegue ao estado que se encontra agora, mais escravizada do que os hebreus, mais oprimida que os persas, mais desunida do que os atenienses. A Itália está sem um líder, sem ordem, destruída, saqueada, dilacerada e, mais uma vez, invadida. Sofreu uma série de ruínas, de todo tipo. Até agora, houve uma luz de esperança, com a aparição de um príncipe que parecia ser guiado por Deus para a redenção da Itália. No entanto, vimos que ele, no auge de suas ações, foi abandonado pela sorte. Agora, a Itália, sem vida, aguarda alguém que possa curar suas feridas e pôr fim aos saques que devastam Lombardia, as mortes no reino de Nápoles e na Toscana, e curar as chagas que estão lá há muito tempo. A Itália implora a Deus para enviar alguém que a livre dessas crueldades. E ela está pronta e disposta a seguir qualquer bandeira, desde que haja quem a impunhe. Hoje, não se vê ninguém em quem confiar, a não ser na vossa ilustre casa, que, com sua fortuna e virtude, favorecida por Deus e pela Igreja, da qual é agora príncipe, poderá tornar-se líder dessa redenção. Não será difícil, se seguirdes os exemplos de grandes homens do passado. Embora esses homens sejam raros e excepcionais, nenhum deles teve uma oportunidade maior que a que se apresenta agora para a vossa casa. Pois os feitos de tais homens não foram mais justos, nem mais fáceis do que este, e Deus não foi mais amigo deles do que de vós. O que digo é verdade, a guerra justa, necessária, e as armas pia, quando a única esperança está em armamentos, são sempre justas. A situação atual na Itália oferece um grande campo para ação, e onde há esse campo, não deve haver grandes dificuldades, desde que se imite o modo de agir dos exemplos que citei. Além disso, é possível ver eventos extraordinários que vêm de Deus. O mar se abriu, a nuvem revelou o caminho, a pedra verteu água, o maná caiu do céu. Tudo tem concorrido para a vossa grandeza. Mas o restante deve ser feito por vós. Deus não quer fazer tudo, para não nos tolher o livre-arbítrio, e também parte da glória que é nossa. Não é de admirar que algum dos italianos já mencionados não tenha sido capaz de fazer o que se pode esperar de vossa casa. As antigas instituições de guerra da Itália eram fracas e não havia quem soubesse encontrar algo melhor. Agora, com as circunstâncias que temos, a fundação de novas leis e regulamentos será a maior honra para um príncipe novo. Na Itália, há grande valor no povo, mas falta nos líderes. Observei, por exemplo, nos duelos e combates individuais, o quanto os italianos são superiores na força, habilidade e engenho. Mas quando se trata de exércitos, eles falham. Isso se deve à fraqueza dos chefes. Aqueles que sabem, não são obedecidos, e todos acham que sabem, mas ninguém se sobressai com virtude ou fortuna de forma a dominar os outros. Por isso, ao longo de tantos anos e tantas guerras, sempre que se formou um exército italiano, ele fracassou, como podemos ver em Taro, Alexandria, Capua, Gênova, Vailá, Bolonha, Mestre. Para que vossa ilustre casa siga os exemplos de grandes homens e redima suas províncias, é necessário que, antes de tudo, se disponha de tropas próprias. Não há exército mais fiel, seguro e eficiente do que um comandado diretamente pelo príncipe. Esses soldados, por mais bons que sejam, se tornarão ainda melhores quando se virem honrados e comandados por seu príncipe. Devemos então preparar esses exércitos, para defender a Itália dos estrangeiros com a virtude itálica. Embora as infantarias suíças e espanholas sejam formidáveis, ambas têm defeitos. Um terceiro tipo de infantaria poderia não apenas resistir a elas, mas até superá-las. Os espanhóis não podem enfrentar a cavalaria, e os suíços temem os infantes. Já vimos os espanhóis incapazes de lidar com a cavalaria francesa e os suíços derrotados pela infantaria espanhola.
Essa fragilidade pode ser explorada, e é possível criar uma infantaria que não tenha medo dos infantes e seja capaz de resistir à cavalaria. Reformas como essas conferem grandeza a um príncipe novo. Não se deve deixar essa oportunidade passar, pois a Itália precisa conhecer, finalmente, seu Redentor. Imaginem o amor com que ele seria recebido em todas as províncias que sofreram com invasões estrangeiras. Com que sede de vingança, com que fé obstinada, com que lágrimas de esperança. Nenhuma porta se fecharia para ele, nenhum povo negaria sua obediência, e a inveja não teria força para detê-lo. Todos os italianos rejeitam este domínio bárbaro. Portanto, vossa ilustre casa deve abraçar essa missão com a coragem e a esperança que são próprias das causas justas. Assim, sob sua liderança, a Itália será nobilitada, e se concretizará o sonho de Petrarca. Virtude contra o furor, tomará armas e fará o combate breve, pois o valor antigo nos corações italianos ainda não está morto. Neste capítulo, Maquiavel faz uma exortação fervorosa para que um príncipe novo se levante e tome a Itália das mãos dos invasores estrangeiros, libertando o país da opressão e da desordem. Ele destaca que a situação atual da Itália, devastada, fragmentada e sem liderança, oferece uma oportunidade única para que um líder surgente, com virtude e coragem, possa restaurar a grandeza da nação. Maquiavel enfatiza que as condições são favoráveis como nunca, comparando a situação com as de grandes heróis do passado, como Moisés e Ciro, e exorta a nobreza italiana, especialmente a casa do príncipe, a aproveitar essa chance para salvar a pátria. Ele defende a criação de um exército forte e independente, liderado diretamente pelo príncipe, como base para a vitória. Com isso, Maquiavel conclui o capítulo com uma forte convocação para que a Itália, após tantas adversidades, encontre finalmente o seu Redentor. Agora, a carta final, que traz as últimas palavras de Maquiavel, segue com a reflexão sobre o destino e o papel do príncipe na história. A carta de Maquiavel a Francesco Vettori, escrita em 10 de dezembro de 1513, é uma confissão pessoal e política. Após ser afastado do governo com a queda da República Florentina e a ascensão dos Médici, Maquiavel se encontra exilado, sem emprego e vivendo em dificuldades financeiras. Nesta carta, ele compartilha sua rotina simples no campo, seus conflitos cotidianos, principalmente, menciona que está escrevendo um pequeno tratado sobre política. O príncipe. Ele pretende oferecer essa obra aos Médici, não apenas como presente, mas como uma tentativa de voltar à vida pública. O texto revela o homem por trás do pensador, solitário, frustrado, mas ainda profundamente engajado com o pensamento político e confiante em seu valor. Carta de Maquiavel a Francesco Vettori, Florença, 10 de dezembro de 1513. Magnífico embaixador. Dizem que as graças divinas podem até demorar, mas nunca falham. E eu digo isso porque, durante muito tempo, achei que havia perdido a sua graça, já que não recebia mais notícias suas. Confesso que cheguei a pensar em várias razões para esse silêncio, mas nenhuma me parecia justa, a não ser a possibilidade de que tivessem lhe dito que eu não era confiável com suas cartas. No entanto, fora Filippo e Pagolo, mais ninguém teve acesso a elas. Fiquei imensamente feliz ao receber sua última carta, datada do dia 23. Fico contente em ver que você exerce suas funções públicas com ordem e calma. E te incentivo a continuar assim. Porque, veja bem, quem abandona as próprias comodidades para cuidar das dos outros, geralmente acaba sem nenhuma delas, e ainda corre o risco de não ser grato nem por isso. Desde que a fortuna resolveu tomar as rédeas de tudo, o melhor a fazer é deixá-la agir, ficar quieto e esperar que o tempo permita que algo bom aconteça. Quando isso acontecer, se acontecer, aí sim valerá a pena lutar e se esforçar. E eu poderei sair daqui da minha vila e dizer, eis-me aqui. Enquanto isso não chega, só me resta falar da minha vida. E se você achá-la mais interessante que a sua, troquemos. Desde os últimos acontecimentos, passei pouquíssimos dias em Florença. Fiquei aqui, no campo. No mês de setembro, passei os dias caçando tordos. Acordava antes do sol nascer, armava as gaiolas, e ia até o bosque com feixe às costas. No mínimo pegava 2, no máximo 6. Pode parecer um passatempo tolo, mas me entretinha. Depois, esse prazer acabou, com certo desgosto meu. Agora, a minha rotina é outra. Acordo com o sol, vou até um bosque que mandei cortar, e passo 2 horas observando o trabalho. Converso com os trabalhadores, que estão sempre brigando entre si ou com vizinhos. Disso tudo, poderia te contar 1000 histórias, principalmente sobre Frosino de Panzano, que tentou me passar a perna numa venda de lenha. Chegou a reter 10 liras, alegando que havia ganhado de mim num jogo, há 4 anos. Briguei, acusei o carroceiro de roubo, foi um escândalo.
No fim, Giovanni Maquiavel interveio e resolveu tudo. Outros cidadãos, como Battista Guicciardini e Tommaso Dei Beni, também compraram lenha minha. Mas no caso de Tommaso, quando a lenha chegou, estavam ele, a esposa, os filhos e até os criados, todos tentando empilhar os pedaços como se fosse uma festa. Parecia o Gabiburra numa quinta-feira, quando abate um boi com os filhos. Depois disso, desisti de vender para os outros. Alguns se irritaram, especialmente Batista, que incluiu isso entre as desgraças de prato. Depois do bosque, sigo para uma fonte. Levo um livro comigo, Dante, Petrarca, ou algum poeta menor como Tíbulo ou Ovídio. Leio suas paixões amorosas, e me recordo das minhas. Sigo pela estrada, passo na hospedaria, converso com quem estiver por lá, pergunto novidades das cidades vizinhas e ouço histórias diversas. É assim que passo o tempo. Na hora do almoço, como com a minha família, com o que a vila permite. Depois volto para a hospedaria, onde se juntam o estalajadeiro, o açougueiro, o moleiro e 2 padeiros. Com eles, passo a tarde jogando crica e tristrac. As discussões são acaloradas, por vezes banais, mas terminamos todos gritando, como se fossemos ouvidos até em São Cassiano. À noite, volto para casa. Entro no meu escritório, deixo de lado as roupas sujas do dia, e visto trajes mais dignos, como se fosse me apresentar a um rei. Assim vestido, mergulho nos livros, nas antigas cortes dos grandes homens do passado. E eles me recebem de braços abertos. Converso com eles, faço perguntas, e eles me respondem com generosidade. Nessas 4 horas noturnas, esqueço a pobreza, as dores, a morte. Me alimento daquilo que realmente me sustenta, o saber. E como disse Dante, não existe conhecimento verdadeiro sem que se retenha o que se aprende. Por isso, escrevi um pequeno tratado chamado de Principatibus, sobre os principados. Nele, falo sobre os diferentes tipos de governo, como são adquiridos, mantidos e perdidos. Se alguma vez você apreciou minhas ideias, certamente vai gostar deste trabalho. Ofereço essa obra à magnificência de Juliano de Médici. Filippo Casavecchia leu e poderá lhe dizer mais sobre ela. Ainda estou revisando e aperfeiçoando. Você me convida a deixar esta vida e ir até Roma. Eu irei, mas no momento alguns assuntos me prendem aqui, espero resolvê-los em 6 semanas. O que me deixa receoso é que, estando aí, teria que visitar o Soderini, e temo que, ao invés de parar na sua casa, acabasse indo parar direto no Bargello, a prisão. Porque, embora o novo governo dos Médici pareça estável, ainda é cheio de desconfianças, e sempre alguém querendo aparecer, como Pagolo Bertini, colocando os outros em apuros para se mostrar. Peço que me tranquilize sobre isso. E assim que puder, irei vê-lo. Conversei com Filippo sobre se deveria ou não entregar o tratado a Juliano. Meu medo é que ele não leia, ou que Ardinghelli fique com os méritos do meu esforço. Mas, ao mesmo tempo, minha necessidade é grande. Estou arruinado, e não posso viver assim por muito tempo sem cair no desprezo. Gostaria que os senhores Médici me dessem alguma função, mesmo que fosse apenas começar a empurrar uma pedra morro acima. Se, depois disso, eu não conseguir conquistar sua confiança, só me restará lamentar. Mas, ao menos, eles saberão que os 15 anos que passei estudando o Estado não foram tempo perdido. Servir alguém com experiência e com fidelidade sempre será útil. E quanto à minha lealdade, não há dúvida, fui leal por 43 anos. Não mudarei agora. Minha pobreza é testemunho da minha integridade. Escreva-me, por favor, dizendo o que pensa disso tudo. A você, me recomendo. Seja feliz. Niccolo Machiavelli.